Bem-vindos, viajantes, a mais um episódio do Pode Viajar. E antes de tudo, apertem os cintos e permaneçam sentados para a segurança de todos. Você falou que você é a comandante Anitta? Eu não falei, é verdade. Eu sou a comandante Anitta. E eu sou a comandante Stephanie. E tivemos um problema de amnésia, mas passou. Então, hoje o episódio... Cara, se você gosta dos Estados Unidos, tem aquele sonho americano, quer conhecer a Disney, não sei, quer conhecer os Estados Unidos. Esse episódio estudar lá fora. Estudar lá fora. Especial pra você. É muito pra você esse episódio, porque hoje a gente tá aqui com 2 convidados que eles manjam muito sobre visto americano, sobre visto de estudante também. E eu vou introduzir eles pra vocês aqui. É o Marcelo e o Léo da Nublu. E eles vão falar um pouquinho mais sobre o trabalho deles pra gente. É um prazer estar aqui com vocês, meninos. Como vocês falaram, né? Eu e Marcelo Chincó somos sócios fundadores da Internacionalize, que tem as 2 empresas, a Nublu Intercâmbio e a Visto Pronto, no nosso grupo, que com certeza, para quem está querendo viajar para os Estados Unidos, é a melhor empresa para ajudar a potencializar a chance de aprovação do visto, porque é um dos steps do nosso processo de viajar para os Estados Unidos que com certeza acaba muitas vezes, né, Marcelo, atrapalhando o sonho. Tem muita gente que deixa de curtir, por exemplo, quando está comentando a Disney, porque no meio do caminho acaba tendo o visto negado. Uhum. Que é legal falar também, assim, compartilhar com vocês que nós temos uma missão na Internacionalize, né? Que basicamente impactar a vida dos nossos clientes. Como? Ajudando eles a ir para os Estados Unidos. Porque a maioria, ou 100%, todos têm o mesmo sonho em comum. Conseguir viajar para outro país. E nesse caso é os Estados Unidos. Então a gente está ali, a cada cliente aprovado, torcendo, entra no grupo, comemora junto com o cliente. Então é um clima muito bom dentro da empresa. Mais humanizado, né? Extremamente humanizado o nosso serviço. Então a gente comemora cada etapa, inclusive o nosso cliente, ele é um cliente que é cobrado para fazer as próprias atividades. No nosso processo a gente acompanha ele do início ao fim e cobra ele. Você já assistiu o seu vídeo, sua simulação de entrevista? Você já leu sobre os seus motivadores para você ir para os Estados Unidos? Por quê? Porque para ele chegar tranquilo na frente do cônsul, né? Não ter aquele nervosismo que é normal. Porque quem já passou por isso sabe. Dá um nervoso que ninguém explica. Então a gente faz de tudo para o cliente chegar lá com convicção. E sabendo que ele está com a documentação correta e sabendo que ele tem um motivo para ir, para voltar e o ganho que vai ser na vida dele ou da família dele. Então é muito legal. Tem uma equipe que tem um propósito. Então, nosso propósito é influenciar, impactar a vida dos nossos clientes. Show de bola. E essa... não, desculpa, só queria mencionar que a sensação de você estar lá, né, na entrevista do visto, é a mesma de você estar na prova para tirar a carta de motorista. Meu Deus É aquele negócio, gastei uma grana, se eu não passar, lascou, vou ter que fazer de novo, e se não passar de novo, vou ter que fazer de novo, e aí fazer o rolê. E isso é muito bom, porque... Assim, até conhecer vocês, eu vou ser sincera, eu não conhecia nenhuma outra empresa que realmente pegava na mão do cliente e falava assim, não, vem aqui, a gente vai te explicar tudo, todo o processo, todo o passo, a gente vai te deixar tranquilo pra você, mano, mandar ver e conseguir ter o visto. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. Até porque as pessoas, às vezes, acabam não procurando alguma coisa porque acham que vai ser, não, eu consigo fazer sozinho, sei lá o que, os caras vão me enrolar, mas assim... Não tem nada a ver e realmente eu fiquei muito impressionada com a empresa de vocês, de verdade. Eu gosto de dividir o público que viaja para os Estados Unidos em 2 tipos, né? Tem a galera que tem boas condições financeiras, já viajou para vários lugares do país e programar uma viagem internacional é só mais um evento comum do ano, né? Então as pessoas já sabem que primeiro, para você definir como que você vai para um lugar, você tem que fazer orçamento, ver onde você vai se hospedar, quais são os passeios que você vai fazer, quanto isso vai custar. Mas tem um outro público que vai estar fazendo muitas vezes a sua primeira viagem internacional ou não, a sua primeira viagem da vida, né? Principalmente no interior do Brasil, nós temos muitos clientes que praticamente não saíram da sua cidade. E aí vai a primeira vez sair, que é ir para os Estados Unidos. E não, poxa, não faz parte do dia deles ali imaginar que, para tirar esse sonho do papel, precisa inclusive planejar todo um roteiro. Mas quem já está acostumado no dia a dia, né, já fez ali uma série de viagens, já é mais tranquilo. Então é esse público, principalmente, que está ali, talvez tirando a primeira vez o pé da cidade, precisa do suporte profissional, porque senão, com certeza, vai ter problemas durante o processo. É por isso que a gente criou essa solução. Vale ressaltar que qualquer tipo de negócio, empresa, ela tem que ter um valor agregado para o nosso cliente, né?
para os seus clientes, né? E é uma escolha você ir pelo caminho de, eu chamo de cadeira, né, em gestão de negócio, de preço ou da diferenciação. E aí, como o Léo falou, nossa cadeira é consolidada desde o nascimento do nosso negócio, é a cadeira da diferenciação. Então, a gente pode falar tranquilamente que não tem nenhuma empresa no Brasil que faz o que a gente faz. Uhum. Então, a gente faz um trabalho diferenciado e, por conta disso, nossos clientes são selecionados através de um filtro muito rígido. No sentido, eu digo assim, eu não vou fazer um trabalho para um cliente que não está preparado para ir. Uhum. Isso não é fair. E o mercado trabalha diferente. Mas a gente tem um lema lá dentro de casa, né? Que a gente não fala de concorrente, a gente só fala de cliente. Por quê? Porque ele é razão do nosso negócio. Né? Uhum. Então, a gente faz de tudo para que o cliente, tendo aprovação ou não, que depende do cônsul, não depende nem do cliente, depende Sim. do cônsul. Pode estar perfeito o processo dele, o pitch que ele teve lá, a conversa que foi tranquila, mas por algum motivo o cônsul negou. Quando ele sai dessa entrevista, ele sai arrasado. Eu presenciei isso já, inclusive. Uhum. Então, no nosso processo, tem um especialista que espera um pouquinho e liga para ele. Ah, legal. Para entender qual o motivador. Para dar aquele apoio, eu sinto muito. Essa palavra, eu sinto muito, já faz toda a diferença, que a gente se importa com o cliente. E a gente pergunta para ele que ele tem opção de tentar novamente, depois de um certo período. Até mesmo para não perder algumas taxas que ele pague. Tem muitos que nem sabem, mas ele pode tentar novamente. Sem pagar... Sem pagar novamente as taxas. Tem um período que você não paga. Eu não sabia disso também. Legal, né? Então a maioria não sabe. Nosso cliente sabe disso. Uhum. E aí ele tem a opção de tentar novamente. É claro, para ele tentar novamente, a gente tem que descobrir se ele ficou nervoso, se ele pegou um cônsul que realmente foi intransigente na visão do cliente, não do cônsul. Sim, sim. Ele é um profissional que está ali para não deixar ninguém entrar no país dele com nenhum risco. Sim. Sim. Até a segunda ordem é isso. Então, o erro foi dele de alguma forma. Dele não cônsul, de quem está planteando. Uhum. Então, a gente tem esse processo muito bem azeitado na empresa, que a gente procura não incentivar a pessoa a tentar novamente. Mas, de certa forma, também a gente não diz para ele que ele ficar tentando toda hora, porque é burrice. Uhum. Burrice no sentido que você investe dinheiro e o mercado faz isso. E Sim. gasta. Se você aqui de novo... E já adivinha? Tá com não pronto. Você de novo aqui, e são muitos reais. Não é barato, né? Uhum. Não é barato. Então, a gente tem esse carinho com o nosso cliente. Por isso que o nosso trabalho é diferenciado. Aliás, nós temos a pesquisa de satisfação, né, Léo? Há mais de um ano a gente implantou pesquisa de satisfação. Como que o mercado trabalha? Trabalha com o Net Promoter Score, que é uma pesquisa enxuta, que você é avaliado como negócio de 1 a 10, a satisfação pelo seu cliente, e isso te deixa comentário. Só que isso todo mundo faz, né? Lá na Nubro, nós fazemos por etapa. Por cada etapa que ele passa no processo, que a gente chama de pipeline, né, no nosso processo, nós somos avaliados. Que legal. Isso dá um material, um insumo incrível para inovação, para melhoria contínua e principalmente para resolver os problemas. Porque todos nós temos problemas. Sim. Então, a pesquisa é anônima. Então, se o cliente não gostou de algo, eu consigo tratar meio que real time, porque eu estou lendo todo dia, né? Automatizado. Recebo a pesquisa, ele me dá um alerta, você tem um detrator, que é um cliente que não falou bem. Agora, nosso NPS é muito bom, né? É verdade. É outra coisa que a gente comemora muito dentro de casa. NPS é a pontuação? O número NPS no mercado, a média é 65%, né? Nosso já bateu 90%, está na casa de 80% e pouco. Isso é excelente porque você usa internamente como uma motivação para o time. Legal. Porque mostra que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, nominalmente, um exemplo, Carolina, deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi uma pesquisa, aí eu leio que o cliente fala, a cliente que eu não sei falou, você é muito atenciosa e educada. Adorei o seu serviço. Eu leio na íntegra. Isso é melhor que um feedback padrão do mercado. Uhum. E também, quando não é legal, a gente chama e fala. Sim. Que é natural, né? Sim, mas a gente tem... Nisso aí a gente pode dizer que a gente está bem tranquila, que a gente tem poucos detratores. Que bom. Porque a gente trata o nosso cliente com muito respeito, né, Léo? É verdade. Vocês já foram para os Estados Unidos, meninas? Já. Como que foi a experiência de conhecer a tradução? Foi legal?
Nossa, foi muito legal. A primeira vez que eu fui, eu era pequenininha. Meu pai ele foi viajar a trabalho para Orlando. Minha mãe me pegou e foi junto também. Depois eu fui de novo para Orlando, para Disney, Nova York, Las Vegas. Meu pai mora em Houston agora. Que legal. Então, eu adoro lá. Eu adoro lá. Só que assim, na hora de tirar o visto, de fazer as coisas, nossa, você treme na base, cara. Você não sabe o que fazer, o que tem que falar. Se eu gaguejar, ele vai falar que não. Mas você era maior de idade? Não, né? Na primeira vez, não. Depois, sim. Tá. E aí eu vou falar, meu pai mora nos Estados Unidos? Eu posso falar? Não posso? Entendeu? O que eu posso, o que eu não posso falar? A gente sabe essa resposta. Exato, entendeu? E pode falar? Pode. A gente gosta de sempre instruir nossos clientes a dizerem a verdade. Os Estados Unidos ou qualquer país no mundo, inclusive o Brasil, não é obrigado a receber ninguém, né? A gente não precisa, por exemplo, deixar um europeu entrar aqui se a gente não quiser. O país tem o direito de proteger as suas bordas contra pessoas mal intencionadas, seja por qualquer motivo, né? Os Estados Unidos, principalmente por causa das questões de atentado terrorista, né? E por causa das imigrações ilegal. Eles têm subido bastante a régua do processo de solicitação de visto, né? Mas lá durante a sua viagem, na verdade, não só durante o processo de solicitação do visto, dizer a verdade é sempre a melhor opção, né? Porque se você mentir, as consequências que estão atreladas a isso são muito complicadas, desde, inclusive, uma possível prisão, porque não sei se quem está nos escutando hoje, quem está nos ouvindo, sabe que o consulado americano é um território americano dentro do Brasil. Então, do portão para dentro, as leis que são regidas ali são leis americanas. Eles podem, inclusive, deter um cidadão brasileiro se assim eles acharem que deve. Inclusive, tem vários relatos, principalmente no consulado de Brasília, de pessoas saindo literalmente dentro do camburão porque fraudaram seus processos, fizeram um pedido de visto com máfias de imigração ilegal. Então, é um processo que a gente às vezes leva na brincadeira, mas, por exemplo, mentir sobre seu pai pode te impedir para sempre de viajar para os Estados Unidos. Nossa. Porque é isso que está escrito na lei de imigração americana. Se você mentir ao solicitar um visto, você vai ter muito problema. É uma questão, inclusive, cultural, né? O americano gosta muito da palavra, né? Não se assina muito contrato lá, se aperta as mãos. Então, não tem problema se você, por exemplo, passar a fronteira ilegalmente, ficar no país ilegalmente, você tem lá uma punição prevista. O ICE pode te pegar, pode deportar você do país e você pode ficar até mesmo 10 anos impedido de entrar. Mas se você mentir para um agente de imigração americano, você nunca mais entra. Nossa, tô chocada! Eu não sabia disso também. Ainda bem que o Fábio não mentiu. Porque meu namorado, ele foi também tirar o visto. E aí o cara perguntou, o que você tá fazendo lá? Eu falei, não, o pai da minha namorada mora lá. Ele falou também isso. Aí ele falou, será que devia ter falado e tal? Ficou nessa disso também. É sempre a melhor escolha falar a verdade. Na verdade, em tudo na nossa vida, né? Sim, exato. Então, no processo de solicitação de visto também. Mesmo porque eles são treinados. Como que é o eles têm treinamento de neurolinguística, né? Então ele sabe se você... Ele tem o direcionamento, ou ele já sabe, ele não sabe, que você está mentindo pela sua expressão. E são centenas de pessoas que estão ali por mês, ou milhares por mês, na frente dele, ele sabe. Então, você não ir com a verdade, mesmo porque no sistema, quando você preenche a documentação, está tudo lá. Então, eles fazem uma pergunta muito simples. O interessante é que compartilhar quando eu tirei meu visto, uma das perguntas, e foram pouquíssimas perguntas, deu menos de 3 minutos a minha entrevista, foi qual a idade da minha filha. E a Ana do lado. Eu não precisei olhar para ela. Eu falei, a Carolina tem 15 anos. Desse jeito. Agora, se fosse alguma coisa não combinado, poderia dar ruim. Poderia dar ruim. Porque, imagina se você fala sem querer a idade errada. Sei lá, você se confunde na hora. O agente consular, provavelmente, pelo treinamento dele, é capaz de discernir quando a pessoa cometeu um erro por falha mesmo e quando ela deliberadamente mentiu. Inclusive, essas quebras, né? Quem gosta de assistir conteúdo na internet, consome lá metaforando, né? Ele explica como é que funciona, né? Quando tira você tá tira do que você está esperando. Então, por exemplo, a pessoa vai preparada, principalmente quem está mentindo, vai preparada com algumas mentiras decoradas. Aí o cara quebra o protocolo e pergunta uma coisa como, que coisa que você gosta de comer?
só para te tirar ali do seu pitch normal e ver como é que você de fato reagiria. No meu exemplo, assim, eu tinha lido vários tipos de perguntas que o cônsul podia fazer. Essa não estava em nenhum lugar escrito. Qual a idade da sua filha? É tranquilo responder. Então, eu acho que o nervosismo é estar calmo e falar a verdade na hora, passar os motivadores que a gente, dentro da nossa mentoria, a gente passa para os nossos clientes, é o diferencial. Né? Agora, nada é maior que a verdade, né? Sim. Se a pessoa chega lá e inventar coisas porque ela acha que não está bom o que foi passado para ela, evidentemente que ela vai ser negada. E não adianta você ficar bravo com o cônsul, que é pior ainda. Nossa, sim. Tem clientes que ficam bravos, não tem? Não faz sentido, Gente né? do céu. Se você programar uma viagem inteira onde você vai estudar fora do país ou passear baseado em cima de mentira, provavelmente você vai passar a viagem inteira lá preocupado. Vixe, e se descobrir que eu menti, logo eu vou ser preso. Você tá lá dirigindo, vira uma esquina, passa uma polícia do lado e fala, meu Deus do céu, entra em choque. Agora? Aliás, tem uma história que desbloqueou a memória, que o meu pai, ele esqueceu a carta, né, de motorista no Brasil quando a gente foi para Nova York. Que a gente ia alugar um carro e viajar até Washington, Boston. E aí ele fez a minha mãe, que a minha mãe tinha levado a carta, fez a minha mãe alugar o carro pra ele dirigir. Pra ele dirigir depois. Só que aí a minha mãe em choque, porque ela não fala uma palavra de inglês, né? E aí o cara explicando como é que liga o carro, como não sei o quê. E também o vocabulário de carro não é muito familiar pra mim. Está no dia a dia. Né? E aí eu tive que falar, mãe, ó, só não mexe nesse botão e aperta esse aqui e tá tudo certo. Aí na hora que a gente saiu do negócio de aluguel de carro, a polícia assim, e a minha mãe assim... Mas parou? Não, só é que tem muita polícia normal, lá, né? tem muita polícia. Tem. E aí a minha mãe em choque. Mas deu tudo certo. Esse negócio de carro é engraçado. Faz parte de uma das coisas que a gente planeja durante a viagem, né? O aluguel de carro. Na minha primeira viagem internacional, eu fui para Orlando também, para os Estados Unidos, e tava louco para dirigir uma Mercedes. Nunca tinha dirigido uma Mercedes na vida. Eu falei, eu vou alugar uma Mercedes. Só que eu já tinha filhos nessa ocasião. Tinha 1 ou 2 filhos naquela época. Acho que era 1 filho. E nós fomos para Curaçao, de Curaçao para Miami, e depois voltava para o Brasil. E tinha a bagagem para passar esse mês fora. Aí eu aluguei uma Mercedes. Cheguei lá no estacionamento, a bichinha era pequenininha demais. Nossa. E eu tive que fazer todo aquele processo de fazer o upgrade do carro com o pessoal da locadora. Mas naquela ocasião não me pediram a carteira de motorista. Ai, que bom. Não sei porquê, mas eu tomei um golpe, Chico. Tomei, porque lá na hora de falar o inglês, às vezes você não tá também dominando, e eles vão lá. Ponto de serviço. Tem essa taxa aqui, esse não sei o que lá, e a galera chorando porque quer ir logo pro carro. Nossa senhora, paguei uma fortuna, mas praticamente 3 vezes do que eu tinha planejado. Deus. São os imprevistos que acontecem em qualquer viagem com qualquer um. Com qualquer um. Aí, quem acha que só brasileiro dá golpe em gringo aí? Não. Todo mundo tem. Todo mundo. Mas esse negócio de ter medo da entrevista, eu tenho uma teoria que eu acho que é... Porque a gente assiste muita filme ou seriado dos Estados Unidos, aquele CSI, essas coisas, você vê a polícia toda, tipo, já entra atirando no cachorro, entendeu? Os cachorros tá latindo, atira pra aquela boca do cachorro e prender o negócio, entendeu? Aí não sei se a gente fica com isso na cabeça, do tipo, ai, meu Deus, são muito bravos, são muito, sei lá o que, muito rígidos, que talvez gera um pouco medo ou talvez ansiedade, não sei. Isso pode ser? Você não tinha nada pra esconder quando você foi pra entrevista, né? Mesmo assim, você tava ansiosa. Eu acho que é uma coisa natural dos momentos de grande conquista da nossa vida. Como você comentou, de tirar a carta do carro, passar num grande vestibular. A gente estuda 2, 3, 4 anos pra passar na federal. Entrevista Mas de chega emprego. no dia, você passa mal de nervoso. Sim. É normal, é psicológico. Por mais que você esteja preparado, a gente vai estar permeado pelo aquele sentimento de ansiedade ali durante a entrevista. E sobre essa questão do CSI, a gente não tem como saber como é de fato lá dentro, porque eles não compartilham as informações de inteligência. Mas a gente imagina que seja de fato muito parecido com isso. Porque nós temos relatos de clientes que, por exemplo, durante a entrevista viram um agente consular vendo o portão da casa dele. Nossa! E alguma coisa tipo um Google Maps durante a entrevista. O drone lá na frente. Mano, Fora essas perguntas que você não espera, tipo, quem é a Maria Joaquina? Aí você fala...
Jesus, quem que é... Sabe? É minha prima de terceiro grau, como é que vocês sabem disso? Exatamente, tá tudo documentado. Mas eu tenho uma coisa para compartilhar, um pensamento, né? Até puxando um pouco para o nosso serviço lá no Blue Intercâmbio, tem uma etapa do nosso processo de mentoria que se chama simulação de entrevista. E aí tem uma coisa que é cultural. Fora do país, as pessoas são mais sérias. O latino-americano é muito oba-oba. Então, quando nós estamos fazendo a simulação de entrevista com o cliente, a gente deixa muito claro que o assunto é sério. Então, a pessoa vem com brincadeira, ela vem muito feliz. Não é para ficar feliz. É para falar por que você quer ir, qual o motivo, por que você vai voltar, aonde você vai fazer, o que você vai fazer. Não é para você falar, bom dia, como que você está, cônsul? Mas você tem que falar, bom dia, tudo bem? Eu estou bem, e você? Então, assim, e o relato é esse. Tem pessoas que entram, acham que é assim, muito alegre a entrevista. E tem outros que acham que o cônsul é terror, vai tocar o terror. Né? Não vai tocar um terror. Ele é um profissional como qualquer outro. Quando você vai no médico, se você não está bem, você não vai lá dar risada. Você vai lá descobrir o que você tem. Então a gente ajuda o nosso cliente, inclusive nisso. Olha, não é para ficar com brincadeira. Não é para mal vestido lá. É uma coisa séria. Você está investindo centenas, milhares de reais. Sim. Então você tem que levar a sério o seu processo. Então é muito legal porque a gente faz essa simulação com o nosso cliente. E aí é uma quebra assim, de paradigmas. Principalmente quando é casados. Por quê? Tem mulher que não deixa o homem falar, né? Tipo, a maioria. Sim. Voltando aqui. Se o homem é o F1, que é o estudante, e ela é o F2, que é acompanhante, o cônsul vai perguntar pro F1. Se ela atropelar o F1, tem um problema. Tem um problema. Porque na cabeça do cônsul, o F1 que manda no processo. E tá certo. E detalhe, é cultural, o homem. E aí eu não estou falando entrando na seara de machismo, não. É cultura. O homem brasileiro fica muito tempo dentro de casa. Com os pais. O homem americano não fica. A mulher também não fica. Então, é outra cultura. Então, assim, como assim? Você é F1 e ela está falando todos os processos sem problema? Se você não consegue falar comigo em português, imagina estudando inglês lá. Então, você é um risco. Ou ele acha que você vai aprontar, entendeu? Então, na nossa mentoria, a gente ajuda o cliente nesse nível. De dar real para ele. E tem cliente que fica bravo. É isso que eu ia perguntar. E tem cliente que fica aliviado. Mas quando você tem empatia e vira a chavinha, né? Porque assim, a entrevista começa, a gente vai fazer a entrevista, tá? João, o cliente, a gente vai fazer a entrevista, simulação, e vai funcionar assim. Agora, daqui a pouco eu vou ser o cônsul, eu vou fazer perguntas muito objetivas do seu processo. Então você tranquilamente me responde. Mas jamais me responde seco. Então se eu falar bom dia, você fala bom dia, e você? Tá tudo bem? É assim. São respostas com um complemento. Se você perguntar, você vai para os Estados Unidos? Você vai para onde você vai? Eu vou para Orlando na primeira vez. Vou realizar um sonho. Então são complementos. Né? É claro que de vez em quando a gente tem que puxar a orelha, sim. Tem pessoas que vão para a entrevista com a simulação já morrendo de medo. Entendi. E a gente tem que se preocupar e falar, para com isso. Assista a simulação 10 vezes, se sinta à vontade, faça yoga, faça meditação, faça qualquer coisa. Porque se aqui comigo, que você está num ambiente seguro, que eu estou te mentorando, você está com essa dificuldade, imagina lá na hora. Então a gente chega nesse nível para mitigar o risco dele não ser aprovado. Legal. Então, por isso que a gente fala, a nossa cadeira que a gente escolheu desde o início foi sempre, por o Léo também ser especialista nesse segmento, eu sou mais voltado à gestão do negócio, né? Diferenciação. A gente não abre mão da diferenciação. Então, tem cliente que não merece nós e tá tudo certo. Por quê? Porque ele está buscando preço, não está buscando o sonho dele verdadeiramente. Porque qual é o valor do seu sonho? Não tem valor, né? Então, se você sonha, você vai pagar um preço para uma empresa séria que vai te ajudar verdadeiramente, que vai te cobrar e chamar a sua atenção. Nós não deixamos nossos clientes ficar dormindo na pipeline. O que é isso? Tem cliente que compra o nosso serviço e simplesmente, se a gente não puxa ele não vem. Não vem com a documentação, não vem com as tarefas que ele tem que fazer. E aí a gente puxa a orelha do cliente. Sim, tem cliente que não entende. Porque ele está acostumado com a cultura do Brasil, né? Que é tudo oba-oba. A gente não trabalha assim. Porque senão a gente não deixa ele verdadeiramente preparado para a hora da entrevista.
Não é viajar para os Estados Unidos, com certeza, não é para ir para o litoral no final do ano, né? Não. Se você se preparar dessa mesma forma, provavelmente você vai ter problema. Não só na hora de pedir o visto, mas também na hora de fazer a viagem, né? A gente vê vários relatos de pessoas que viajando pelos Estados Unidos acabam tendo problema no meio do caminho e tem que voltar para trás. Principalmente as pessoas que estão fazendo a rota para imigrar, né? Porque hoje é uma realidade também que tem muita gente querendo ir embora do país para não voltar mais, né? Tem muita gente cogitando a possibilidade de internacionalizar a carreira, internacionalizar as oportunidades e procurar, inclusive, uma opção para ficar lá nos Estados Unidos trabalhando. E aí exige muito mais planejamento, né? Imigrar para outro país. Não dá para ser tocado como uma brincadeira de final de semana, né? Verdade. A Argentina está acontecendo isso, o Brasil não foge à regra, como outros países. A Europa também está acontecendo. Bons profissionais querem ir embora para o país que está melhor economicamente. Hoje, os Estados Unidos é o grande alvo, né? A gente tem clientes do Brasil, ou do Brasil de Portugal, já veio de Tóquio, da África Japão, do Sul. Angola, tem são cliente no mundo pontuais inteiro. Brasileiros que estão lá. Você vai sair daí, eu quero estudar e fazer uma trilha. Porque você pode começar como estudante e fazer uma trilha até o Green Card. Se você for especialista na sua área. Não, ou você simplesmente é para realizar um sonho. Eu estou na Europa, estou muito bem aqui dá um exemplo, na Espanha, estou na minha área, mas eu quero ir na Disney. É o meu sonho. Então, só que para entrar na Disney, ele tem que ter o visto. Né? E então, mesmo assim, essa pessoa, o brasileiro estando na Espanha, eles podem entrar em contato com vocês e contratar vocês. Na verdade, hoje a gente atende pessoas do mundo inteiro que falam português. Falam português. Legal. Se falar português, a gente consegue ajudar. Qual é o cliente que era meio... A gente chamou cliente que tá desalinhado, para não falar nenhuma palavra feia. Esse tempo teve um que a gente não conseguiu atender, que era senegalês, né? Que ele teve muita dificuldade com o idioma. Se negou a falar inglês com a gente e falou que não falava português. Só que na contratação ele não falou isso, né? Nossa. Entendeu? E aí a gente falou assim, a gente queria te atender, mas nós não falamos a sua língua. E aí... Mas tem gente do mundo inteiro querendo ir para os Estados Unidos, né? Principalmente o pessoal que quer ir para morar, para não voltar. Porque os Estados Unidos é um dos países que propiciam para esse tipo de pessoa que está viajando para construir uma carreira, um crescimento profissional e financeiro mais rápido, né? Sim. A gente sabe que, por exemplo, você pode ir para a Europa viver uma boa qualidade de vida mediana, mas conseguir ter o poder de compra que se tem nos Estados Unidos só lá nos Estados Unidos. Não vai acontecer no Canadá, não vai acontecer na Irlanda, não vai acontecer na Nova Zelândia. Na mesma velocidade que acontece nos Estados Unidos, não acontece em nenhum outro país. Pode olhar, não tem como. É o país que, se você está buscando desenvolvimento profissional e financeiro principalmente, é o país que vai alavancar isso mais rapidamente. Tem gente que chega lá e com coisa de um ano tá ganhando 20, 25 vezes o que ganhava aqui no Brasil. Porque a moeda já é forte, né? A moeda ajuda. É bem remunerada. Nossa, gente, ainda por cima. Eu nunca vou esquecer quando eu fui visitar meu pai a primeira vez. E aí eu tava lá e chegou a diarista. Uma fofa ela, adorei conversar com ela e tal, ela é mexicana. E aí depois eu fui abrir a porta pra ela, tchau. Eu fui ver o carro dela. Eu falei, mano, o carro dela é melhor que o meu. Eu assim, tipo, tá ligado? Eu falei, nossa, mano. Os serviços lá são mais caros. É engraçado que é normal isso. Pra eles, na maioria das vezes, não é nada, né? A gente, como brasileiro que gosta bastante de carro e também, às vezes, não tem o mesmo poder de compra, às vezes acaba comparando com isso, né? Eu tô querendo trocar de carro, o carro que eu tô olhando aqui custa 120 mil reais. É um carro popular pra até suportar minha família com 7 lugares. Com o mesmo dinheiro lá, eu compraria um belo de um SUV gigante. Nossa, e os carros lá são maravilhosos. Sim. Tipo, Gigantescos todos. É padrão americano, né? Todos os carros bem, são os de família, os carros de família são uns carrão. Parece umas vans, assim, é muito legal. Por isso que o pessoal vai e não quer voltar, né? Não, e os carros são muito... Nossa, por dentro, tipo, é tudo perfeito o carro. É inacreditável, não tem isso aqui. Vocês pretendem morar lá ou não? Alguma parte da sua vida? Me aposentar, quero morar lá, alguma coisa assim ou não? Eu acho que, assim, a grande maioria das pessoas que planejam ir para os Estados Unidos não colocam os Estados Unidos como aposentadoria. Porque, nesse quesito, lá não é uma boa escolha por causa do problema da questão de saúde, né? A gente sabe que os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde amplo. Alguns estados oferecem alguma coisa parecida com isso, mas na maioria das vezes você precisa comprovar que você não pode ter acesso pagando. E aí tem lá os sistemas públicos. Então, ser velho nos Estados Unidos talvez não seja uma boa ideia. É por isso que, inclusive, muitos deles acabam trabalhando por muito tempo, né? Você vai ver nos comércios, às vezes, pessoas de 70 anos trabalhando. Então, os Estados Unidos não é, na maioria das vezes, um bom lugar para
e se aposentar. Mas para imigrar, conseguir construir o patrimônio e aí talvez voltar para um lugar onde você consiga viver uma boa velhice, aí sim, tá nos meus planos, não agora no curto prazo, porque eu não sou tão aventureiro para chegar, tipo, mergulhando de cadeira sem ter uma boa estrutura. Mas é algo que com certeza todo mundo deveria cogitar. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, por causa do sistema de ensino, a gente sabe, né, que para fazer faculdade lá, você tem que ou ter muita grana ou assumir um grande financiamento estudantil. Por isso, muitos americanos não chegam a fazer graduação. Eles fazem aquelas que é correlato com nossos cursos tecnólogos, com os cursos técnicos, e vão para o mercado de trabalho. Quando a gente compara os nossos currículos da média dos profissionais que se formaram na universidade com o de lá, nós temos muita mais formação. A gente tem muito mais público, muito mais pessoas com pós-graduação aqui no Brasil, com mestrado, com doutorado. Então, para esses profissionais emigrar para lá é praticamente muito fácil, para falar a grande verdade, né? Tem processos que muitas vezes acabam com 4 ou 5 meses, você já estando com o seu green card na mão, podendo trabalhar nos Estados Unidos, ganhando, como eu falei, no mínimo 5 vezes, porque se for na mesma paridade, já está em dólar, já 5 vezes. Mas eu tenho, assim, vontade de ir. Não sei se eu iria morar, de fato, nos Estados Unidos, porque eu procuro, talvez, um pouquinho mais de qualidade de saúde. Eu tenho um filho que precisa de constantemente ter acesso a médico. Eu não sei se lá nos Estados Unidos seria fácil bancar isso, né? Porque a gente tem notícias, a gente já teve clientes, inclusive, que se acidentaram durante a sua jornada nos Estados Unidos e saíram do hospital com contas ali na casa dos milhões de dólares. Então, para quem tem boa saúde, boa energia, quer ganhar bem, é uma excelente opção. Mas não se arrisca muito lá, não. Mas não, você tem que estar sempre preparado, faz parte do planejamento, né? Exato. Tem plano de saúde acessível pra gente. É verdade. Por coisa de $150. Mas o brasileiro acaba falando, se eu economizar esses 150, eu mando R$750 pro Brasil. E o cara não contrata o plano. Ai, meu Deus, é o pior erro pra mim, assim. Chega lá, se acidenta. Não ter plano de saúde, meu Deus, é muito erro isso. Tem muito a ver viagem é complicado. Tem muito a ver com cultura também do brasileiro e tem a ver com planejamento, né? Se ele for bem instruído e ele estudar um pouco ou alguém orientar ele vai ter, né? Eu acho inadmissível a pessoa que vai viajar só porque o seguro viagem não é obrigatório ela não levar. Porque é colocar em risco a sua vida, a sua família, né? Se você for em família, por nada, né? Porque o valor é muito menor que o valor de uma passagem aérea. Então, mas às vezes a pessoa não faz isso porque ela é desinformada. É desinformação, né? Você perguntou sobre morar fora, tem uma coisa bem interessante aqui na mesa para falar. Eu tenho conversado com alguns jovens, né? Principalmente na área de tecnologia. Se ele trabalhar por uma empresa americana lá, ele, de cara, $7, 8 mil. Dá para ganhar mais, mas depende da empresa. Só que ele trabalha aqui do Brasil remotamente ganhando $7 mil. Se ele mora no interior de São Paulo, num lugar bacana, ou fora de São Paulo, né? Que aqui é uma metrópole com prós e muitos contras, a vida é segura. Aí o questionamento ele não quer ir para fora. Eu conheço 2 que não querem ir para fora. E aí até um desafio, né? Se, por exemplo, eu com a minha especialização, se eu consigo uma empresa remota para ganhar, dou um exemplo do meu cargo lá, $10 mil, dólares, são $50 mil. Uma coisa que balança. Putz, será que vale a pena? Vale a pena porque eu não sou tão jovem assim, porque eu busco mais tranquilidade, processo, segurança. Mas se eu fosse mais novo, eu não sei se valeria a pena, não. Porque ganhar 50 mil abaixo dos 30 anos aqui no Brasil, você tem vida de rei. Também é uma opção. Então são coisas que faz se pensar que antigamente a pessoa, não, eu quero trabalhar fora para ganhar muito. Mas o advento da internet, inclusive com a pandemia, fez que vários profissionais trabalhem do seu país de origem. Isso pode ser para a Europa também, porque ganhar em Libra e euro é muito bom também, né? Você não precisa ir para lá, né? É só um pensamento que tá crescendo, tá? Eu até comentar uma coisa bacana, a gente tem um processo de contratação na empresa que a gente trabalha muito, além dele ser ágil, né? Diferente do mercado, a gente sempre busca fazer diferente do padrão do mercado. Porque além de ser chato, ninguém gosta.
Porque uma coisa é ser chato e as pessoas suportar, ninguém suporta. Então a gente tenta fazer sempre diferente, né, Léo? Então a gente olha o soft skill da pessoa. Uma das coisas que eu falo na contratação da pessoa, da pessoa que vai entrar no time, que é o candidato que pode entrar, é: você gosta de impactar na vida das pessoas? Você gostaria de morar fora? É incrível que no nosso time 100% querem morar fora. Aliás, abri aqui, no nosso time 60% é mulher. Por isso que a gente tem um sucesso lá, né, Léo? Sabe, é muito legal, porque tem essa parte de tratar é diferente, né? Ser muito metódico, detalhista para fazer uma matrícula que é extremamente... tem que ter muito tato. Aí a Carolina muito bem. Chega lá na Michelle, na DS 160, que é o... Todo mundo tem medo. O Léo andou aí já desafiando algumas pessoas na internet. Falou: se você foi negado e eu analisar o seu DS, vocês aceitam? E não achar um erro. Um erro, eu faço de graça pra você. Louco! Por que, Léo? Fala aí, conta aí. Porque... Não, mas é assim, a verdade é que... A gente tava falando no começo, né? Que as pessoas não se planejam para esse processo e... Como vocês estavam na dúvida, não deveria haver dúvida sobre falar ou não a verdade. Essa dúvida existe e, por exemplo, o medo existe porque se propagou na internet por muito tempo que deveria ter essas preocupações. Não, cuidado com o que você vai falar com o agente consular, porque, pô, ele não vai gostar de saber que você tem um parente lá nos Estados Unidos, ele não vai gostar de saber que você mentiu no seu processo, né? E essa questão, por exemplo, do formulário, muitas pessoas... A gente tem um costume, né, hoje... Não se usa mais o Google, se usa o YouTube para fazer as coisas, né? Então a gente vai lá, quer tirar um visto, por exemplo, quer planejar uma viagem, minha fonte de informação é o Google ou o YouTube. E eu, na maioria das vezes, tomo, né, pensando na pessoa que está nesse processo, como verdade qualquer coisa que o cara que está gravando um vídeo na internet fala. A gente sempre fala isso, né? Se tá na internet, é verdade. Se tá na internet, é verdade. E alguém, muitos anos atrás, a gente não sabe quando, ensinou-se solicitar visto americano desse jeito, que é o que a massa conhece, o que todo mundo faz igual. E aí ensinou errado. E aí muitos profissionais da área aprenderam esse mesmo método e vem replicando até hoje. Então a gente vê agência de intercâmbio, agência de viagens, profissionais despachantes que preenchem, por exemplo, os formulários de solicitação de visto em português. Só que ele vai ser analisado por um agente de imigração americano locado em Washington que não fala português. E aí como é que ele vai analisar o formulário? Não vai conseguir. Só que essa regra está bem grande, lá explícita em cima. Não pode preencher o formulário em inglês. Só que aí o cara... não pode preencher não pode preencher em português. Mas o cara fala assim: não, mas o agente consular vai achar mais estranho ainda o fato de eu ter preenchido em inglês sem falar inglês. Como é que eu consegui isso? Pô, você usou um tradutor, pessoal. Mas cada campo da DS tem um help lá. O americano já fez isso pra nós. Não faz sentido essa informação. Aliás, quando eu preenchi, porque foi eu que preenchi pra família inteira. Toda, né? Porque meu pai falou, quer ir pra Disney? Conhece inglês? Se vira aí. Isso aí. Pra todo mundo. Se eu tivesse errado, todo mundo tinha se ferrado. Mas é muito... Apesar de estar tudo escrito lá, o help... uma vaga lá, né? Apesar do help estar lá, né? Pra ajudar, é muito difícil. São 220 perguntas. É muita pergunta. Não é pra qualquer um. E tem umas perguntas muito, assim, que eu dei risada quando eu li, né? Tipo, você é traficante? Uma bomba? Você pretende explodir uma bomba? Você já praticou ato de terrorismo? Gente, é muito engraçado. Como é que alguém responde sim naquilo? Então, não. Ali, quando você respondeu não, já configura a mentira, né? Então... O que eles precisam? Ninguém responde sim, né? Ninguém responde sim, porque tem pergunta lá, se você responder sim, você nem vai pra entrevista, né? Mas o cara pra tomar a decisão de negar, ele precisa ter a prova da mentira, né? Então, você colocou um não no formulário, mas ele ficou em dúvida, ele pode te negar. Então, por isso que eu acho que tem aquelas... Entendi. São mais de 30 perguntas sobre isso. Que agora, parando pra pensar, que eu tô lembrando da entrevista, né? Como eu era... Não, eu não era menor de idade, eu acho, na época. Ou eu era? Eu não lembro. Foi em 2016? Você não era, você era maior de idade. Eu era maior de idade já? Era. Tá. É porque meu pai que ia falar com o cônsul, né? Porque ele era o chefe da família e tal.
Só que aí ele falou na hora lá que eu que preenchi tudo. Será que teria dado problema? Não sei. Não tem problema. Não deu, porque eu consegui o visto, mas... É permitido que outras pessoas façam o seu preenchimento, apesar de ser recomendado que você mesmo faça. Quando a gente está lá durante o processo de solicitação de visto, diante do agente consular e escaneou a digital, você está assinando digitalmente tudo que está escrito lá. Então, você passa a ser responsável pelas aquelas informações. Então, não importa se foi o Zé, a Maria, seu filho, ou uma empresa que preencheu por você. Na hora que você colocou sua mão, você assumiu a responsabilidade pelas coisas que estavam escritas lá. Então, não tem problema. Por isso que a gente recomenda a todo nosso cliente que leia na íntegra o formulário. Todo o formulário que você, devidamente preenchido, que você nos passou o draft, né, o rascunho. Para quê? Porque se ele perguntar alguma coisa do formulário e você falar ao contrário... Aí lascou. Não, já começa a gerar dúvidas, né? Nenhum visto é negado sem ter gerado alguma dúvida. Sempre gera dúvidas. Por exemplo, o seu visto foi aprovado de primeira, não foi? O seu também foi aprovado de primeira, porque vocês não deviam nada, que vocês fizeram o processo certinho, estavam na entrevista, apesar de estar ansiosos, estavam dizendo a verdade, ou a gente consegue ler na entrelinha, entre a ansiedade e o que você está falando, se aquilo é verdade ou não. Agora, tem muita gente que vai fazer o processo de solicitação de visto já querendo botar o jeitinho brasileiro no meio das coisas. Aí, às vezes, ganha R$2.000 e fala, vou colocar 3 mil aqui que não custa nada, não é verdade? Ou meu Deus. Nunca viajou para fora do país, mas na ingenuidade deles, acham que, por exemplo, eu já realizei uma viagem para a Argentina e fiquei sabendo que para a Argentina não precisa de passaporte. Então eles não vão ter como saber. Eu vou colocar que eu já fui para a Argentina, porque não tem passaporte. Mas o cara, por exemplo, nunca assistiu um episódio do History lá daquela série que chama Fronteiras. Parados na Fronteira. Que você vê lá que o agente de imigração consegue puxar que hora foi comprada a passagem, com qual cartão de crédito foi pago, se era da pessoa ou não. E isso é compartilhado entre países, né? Pelas polícias de imigração, pelas polícias internacionais. Então, você pode não ter o carimbo no seu passaporte de uma viagem para a Argentina, porque hoje, inclusive, não se carimba mais, tudo eletrônico. Mas foi eletronicamente compartilhado. Sua pegada digital tá lá, né? Tá lá tudo. Não carimba mais? Não carimba. Eu gostava tanto. Eu também adoro. Todo mundo que viaja internacionalmente quer fazer uma coleção de stamps, né? Mas não tá todo mundo caminhando para isso, por causa das fraudes, né? Um carimbo daquele é tranquilamente falsificado, né? E aí, por exemplo, você vai pra... Não sei se o policial de imigração europeu vai saber distinguir se o carimbo americano é original ou não. Então tá todo mundo caminhando para isso. A Argentina já é 100% digital, os Estados Unidos estava parcialmente, agora parece que também já é 100% digital. Nossa, isso é recente, né? É recente. Os Estados Unidos tem poucos dias que colocou 100%. Mas então, tipo, o passaporte digital não vai ter mais passaporte físico? Não, você vai ter o passaporte, mas você não tem o stamp. É o carimbo. Sabe aquele... sim. Aquele monte de carimbo não, esse aqui tá vazio. Então, tipo, não vai ter mais essas folhinhas futuramente? Provavelmente vai caminhar para ser algum documento digital também no futuro. Provavelmente. É muito mais fácil para compartilhar a informação, né? E aí também não tem o problema de esquecer em casa. Sim, você não esquece em casa. Eu discordo parcialmente do Léo, porque eu acho que ele vai ficar mais slim. Por quê? Porque esse custo o governo quer continuar recebendo. Tá, faz sentido. Entendeu? Porque não é barato também para tirar os passaportes. Mesmo. Mas veja bem, como tudo se encaixa numa potencialização do visto, né? Quando a gente fala assim, a nossa missão é ajudar o nosso cliente a realizar o sonho dele, potencializando as chances de aprovação. Olha que incrível. Nós temos uma estatística que a maioria dos brasileiros não tem uma maturidade na gestão financeira. E aí, no nosso processo, o Léo identificou isso, e nós criamos uma etapa que é feita pela Camila de revisão financeira. E aí aparece, porque a gente passa da instrução para o nosso cliente, aparece umas distorções assim. Ele tem 10, e lá está dizendo que vai alugar uma Ferrari, que vai comprar um iPhone, e a conta deu 13. O cônsul vai ver isso. Ele vai perguntar, peraí, você está falando... que tem tanto e vai gastar tanto, cadê o dinheiro? Cadê a comprovação? Porque você tem que ter a comprovação financeira daquilo. Então, a coerência faz você ser aprovado. Então, nessa etapa, de novo, nós temos que pegar na mão do nosso cliente e falar a verdade para ele. Não faz isso. Vai em 2 parques. Se tiver mais dinheiro, você vai em 4. Senão, vai se empolgando. Só que na conta não fecha. Ele fala, nossa, é básico do básico. Tudo bem, mas não é para a maioria dos clientes. Porque aqui no Brasil,
A maioria das pessoas não tem essa consciência da gestão financeira. Inclusive, até os bancos estão ajudando agora, né? Os brasileiros a ter essa percepção que é importante você conhecer matemática. Né? Saber cuidar do dinheiro, saber investir o dinheiro, tudo nessa seara. Então, em cada etapa do nosso trabalho, eu estou sempre trazendo aqui para mostrar que nosso diferencial é o quê? É fazer um trabalho customizado para cada cliente, com um processo muito focado na potencialização da aprovação dele. Então, são detalhes que parecem bobo, mas que reprovam a pessoa, porque ela não tem coerência. Ela vai ficar como um especialista, né? Porque tem muito planejamento. Hoje em dia já é comum, né? Você contratar especialista para planejar a sua viagem. Você vai, por exemplo, pro Egito, tem um cara lá na internet especialista em planejamento de viagem pro Egito. Pra gente vai fazer isso. É muito mais fácil, muito mais tranquilo. Quando você conta com essa ajuda de profissional. Exatamente. Serra menos. E vocês estavam falando de visto, mas o visto de turismo. Mas a internacionalize-se também trabalha com visto de estudante? Como é que funciona? Hoje nós atendemos todo mundo que quer ir para os Estados Unidos, seja para passear, para turistar ou para construir um caminho até a imigração, até o Green Card. Nosso time especificamente trabalha com os vistos de turismo e de estudos, e nós temos parceiros que são nossos braços para outros processos, como por exemplo, seu pai está morando lá nos Estados Unidos, está trabalhando, ele provavelmente tem um visto de imigração hoje. Então nós temos parceiros que são capazes de ajudar a solicitar esses vistos no momento certo. A maioria dos nossos clientes hoje são de fato de turismo e de estudos. A maioria, na verdade, de estudos, né, Chico? Mais estudo ainda. Mais de estudo, porque primeiro que para viajar para os Estados Unidos hoje tem uma grande fila de espera para passear, né? Com o fechamento dos consulados durante a pandemia, formou-se uma fila hoje que já supera 500 dias de espera para ter um visto para passear. Então, hoje a gente está programando viagens para Disney para 2024, 2025. Antes disso, não se consegue. A não ser que seja uma viagem de emergência. E para Disney, infelizmente, não é uma emergência. Depende. Cara, mas não rola. As viagens de emergência normalmente são para motivos de saúde ou reuniões de trabalho inesperado. Aí você consegue, às vezes, cortar essa fila. Mas a massa mesmo do nosso público tá nessa galera que é estudante universitário, recém-formado, de 25 a 35 anos, que está frustrado com a carreira no Brasil e quer ir para os Estados Unidos para começar uma trilha, para poder trabalhar legalmente lá, para poder internacionalizar a carreira e um dia, quem sabe, ser um green card holder, né? O cara que tem lá a residência permanente. E como pular direto para o visto de trabalho, muitas vezes existe um investimento financeiro que as pessoas ou não têm coragem ou não têm a disponibilidade. Hoje a gente está falando aí para tirar um visto de trabalho no mínimo na casa de 18 a 20 mil dólares para se investir durante o processo. Então, a galera acaba construindo uma trilha até esse ponto, começando com a aquisição do domínio do idioma, que vai ser muito importante lá na frente para você performar bem no mercado de trabalho. Então, são pessoas formadas, recém-formadas, ou com algum background já no Brasil, que querem adquirir o idioma e lá construir o network para conseguir um trabalho e depois começar a ter esse caminho até chegar no Green Card. Ou seja, se você é essa pessoa, o link tá aqui na descrição. Exatamente. É verdade. E eu ia perguntar, seu pai tem Green Card? Meu pai ele já conseguiu cidadania americana. Ele já é cidadão americano. É mais do que o Green Card. Tá. Ele já vota lá. É top do top. Porque quando você tem o Green Card, você não pode ficar mais do que 6 meses fora do país. Então é super chato. Ele, você por exemplo, ele vinha, ficava um tempo aqui. O direito de ir e vir. Tinha que voltar. Ou é limitado o seu direito de ir e vir. Você não pode ficar 6 meses longe quando você... Se eu fosse tirar, eu também teria que fazer isso. Mas eu tava na faculdade, etc. Aí, tipo... E agora já passou da idade, né, Anitta? Agora já. Porque os pais só pagam... Todo o processo de visto americano só passa para os beneficiários até você completar 21. Se você completou 21, já era. Agora você tem que fazer a sua própria trilha. Entendi. Sua própria trilha. Deixa eu fazer uma pergunta, só voltando no assunto financeiro.
Quanto que é que pode levar por pessoa para os Estados Unidos? Que isso muda com frequência. Né? Não existe limite de dinheiro para levar. Você tem que declarar. Existe limite não declarável. Okay. Então, até pouco tempo, esse valor era de R$10.000 saindo do Brasil, $10.000 entrando. Então, os Estados Unidos falam, para entrar aqui com mais de $10.000, você tem que declarar esse valor. E o Brasil falava, para sair daqui com mais de R$10.000, você tem que declarar. E isso é em espécie. Então, se você for levar, por exemplo, cartão de crédito, não tem limite. Você só tem que tomar cuidado com a Receita Federal, porque senão você vai perder os bens que você comprou na reentrada, né? Isso muda com frequência. De caso verdade... você não pague as taxas. Se você pagar, tá tudo certo. Taxa, exatamente. Mas brasileiro gosta de tentar economizar o imposto, né? Uma coisa que é bacana... Mas acho que tá $1.000, não tá? Não, isso é o limite de compras. Eu não sei porque isso muda toda hora. Muda, mas assim, esse limite é de compras diversas, porque você pode trazer um iPhone, uma máquina fotográfica, um iPhone de última geração, um MacBook da última geração e uma máquina de última geração como uso pessoal. Só aí dá quantos dólares? Muitos dá dólares. Mais de $5.000, né? Não dá tantos dólares porque lá em dólar é barato, né? A gente costuma falar sobre essa jornada, Léo, que você comentou lá internamente, que muitas vezes a gente orienta nosso cliente a ir turistar mesmo. Se ele tem muito medo, dúvida, por quê? É uma coisa muito séria. Você vai ter um clima diferente, você vai ter uma comida diferente, né? Pessoas diferentes e principalmente cultura diferente. Alguma dessas pode te esbarrar. E se você tem condições de turistar por 15 dias, um mês, é maravilhoso, porque aí você vai entender se é para você aquilo. Antes de você estudar. Você já estudou isso fora, né? Antes de estudar. Já estudei fora, mas foi em Taiwan. Você já sabe como funcionou, então, tem vários choques ali no começo, né? Alguns deles, inclusive, te fazem pensar, nossa, será que é isso mesmo? O que eu tô fazendo aqui? Mas passa rápido. Pelo menos pra mim passou bem rápido. Depois você acaba se acostumando, mas tem gente que não consegue. Enfrentar, né? Tem uma parte do público... Eu acho que não consigo enfrentar. Eu também teria bastante dificuldade, provavelmente. Tem algumas coisas que a gente tem no Brasil que não tem fora, né? Lá em Taiwan você não tinha comidinha brasileira todo dia, sem chance, né? E tem gente que, tem pessoas que para elas isso é realmente importante. Nós temos 2 colaboradoras do nosso time que moram na Austrália. Austrália? Não. Inglaterra, que elas são nômade digital, cada hora tá num lugar também. Maravilhoso. Então, pra quem gosta é maravilhoso. Elas estão na Inglaterra agora. Patrícia e Mário, um abraço. Patrícia e Mário, um abraço pra elas. A gente tava conversando hoje sobre isso, que lá nessa época agora, o sol tá indo embora às 4:30 da tarde, né? Aí é triste. Então dá essas coisas na nossa cabeça. Por exemplo, tem muito estudante nosso que vai estudar em Boston. São 4 meses de neve, cara. Exatamente. Nós não estamos acostumados, nós estamos aqui hoje, ó. Tá o quê? 18 graus, nós estamos todo casaco, mundo morrendo de frio. Então, às vezes, dá um primeiro mergulho, né? Botar o pezinho na água ali na piscina, ver se é isso mesmo, porque a internet, gente, é maravilhosa, né? Tudo você ninguém lá, mostra coisa ruim no Instagram. Pronto, parece. Mano, por falar disso, a internet é maravilhosa, eu tô vendo agora... que tem um monte de pessoas que estão tendo filhos, né? Você teve filho agora, recentemente. Só que você vai ver das influenciadoras mais novas, posta um monte de coisa. É tudo lindo, tudo maravilhoso. O bebê não chora, o bebê não grita. Né? E você acha que a viagem é tudo isso também. Não dá perrengue, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Tem que ser muito iludido pra achar que o bebê não chora. Mas assim, a mesma coisa. Só quem pegou um avião com criança sabe. Nossa, pega um voo pra Orlando, cara, que você vai sofrer o voo inteiro. E o pior é as criancinhas de 3 anos. Nossa, essas são muito piores do que os recém-nascidos. É complicado. Elas fazem um chilique. Mas é isso mesmo que você falou. A galera não mostra os perrengues na... É difícil, né? Tem algumas pessoas que mostram, mas a maioria só mostra... olha aqui como é bonito. Como essa comida é boa. Tem lugares, né, que a gente viaja que são super valorizados, porque a galera não tem a moral de, na hora que voltar, falar, cara, foi uma bosta. Uma merda. Foi uma merda, tipo, cara... Porque você gastou uma fortuna pra ir, tipo, pra Itália. Chegar, não foi tão legal. Não vou contar pra galera que não foi tão legal. Compartilhar uma história, né? Tem o nosso sócio Thomas, ele também a gente fala que na nossa seleção ele é o jogador do mundo, né? Porque toda hora ele tá num país, né? E ele falou, cara, eu fui com uma expectativa tão alta, mas tão alta de comer pizza na Itália, que eu achei que seria maravilhosa. Mas, a da Moca lá em São Paulo
é 1000 vezes melhor. O bairro Então, italiano. Então, assim, ele falou, foi uma frustração total. Eu falei, nossa, eu nunca fui pra Itália. Eu tinha também tá na minha lista ali, comer uma margarita na Itália. Ele falou que não tem nada demais. Que é da Moca aqui em São Paulo. É 10 vezes melhor. Olha só. Então você vê, são as surpresas que a gente tem aí no mundo afora. E vai de gosto pessoal também, porque já vi gente falar que a pizza da Itália é tipo, nossa. Mas entra no que o Léo falou, tem pessoas que não falam, né? Tem pessoas que a gente nunca vai saber se é verdade. Vai falar. Mas esse negócio de se surpreender, quando eu fui pro Canadá, a gente fez uma road trip lá, alugamos um carro, eu, meu pai, a namorada dele e a filha da namorada dele, aí a gente parou num banheiro de estrada. Que era uma casinha, tipo uma casinha de madeira, assim, banheiro do Shrek. Que era aquilo, meu Deus do céu? Um buraco no chão, com uma privada, e se abria a privada, muito fundo o buraco, só que dava pra ver tudo, assim, ó. Eu falei, gente, aqui no Canadá tem um negócio desse. Nossa, e não tinha Instagram na época, senão eu ia postar lá. Galera, tem lugares rústicos é por causa do ecologicamente correto, vai fazer uma compostagem. Sério? Você tá colaborando com a natureza diretamente. Os choques culturais nessas viagens internacionais são sempre constantes, né? O que eu mais odeio nas viagens internacionais é ficar em um lugar que é de carpete. Nossa, pra quem a gente tava antes do episódio conversando sobre rinite, né? Pra quem tem rinite, cara, é impossível. Só que, e lá... Tudo é de carpete. É tudo. Nos Estados Unidos, né? E eles não limpam mudando, do jeito que a gente limpa aqui, né? Novas construções estão tirando. Cortando. Sabe? Porque, lembra do estilo dos anos 80, estilo dos anos 90, 2000, aí apareceu os carpetes. E aí, com o tempo, vai mudar, as casas vão se reformar, estão tendo reformas ou novas casas, aí estão tirando. É que economicamente é muito mais barato para questão de isolamento térmico do que botar madeira, né? Então por isso que eles colocam carpete. A longo prazo é horrível. E como a Anny tava falando, eles não lavam casa, né? Nossa, não. É tudo paninho, então... Paninho seco. A minha amiga, ela tava agora a trabalho nos Estados Unidos, ela ficou em Boston. E a gente fez uma videochamada, assim, entre os amigos, e ela tava limpando o banheiro na hora. Aí, ela tava muito puta, porque ela falou que, nossa, mas os americanos, eles não limpam a casa fica fedida, esse carpete nojento, não sei o quê. E ela tava muito puta. Mas foi muito engraçado, porque ela é maníaca de limpeza, né? E aí, quem é maníaco de limpeza e vai pros Estados Unidos, eu sinto muito, porque dentro das casas não tem... É carpete, não dá pra limpar. Não tem, às vezes, nem rala no banheiro, né? Lá de fora pra lá. Ela disse que não tinha balde. E, na verdade, assim, ó, não sei se a minha filha comentou isso, mas o americano, né? Ele fica surpreendido e questiona por que a gente toma banho todo dia. E eu nem tô falando do francês, eu tô falando do americano. Da americana. Porque na cabeça dele, você nem saiu de casa. Né? Olha só. Eu não teria esse debate, então, não sei explicar, porque não. é cultura. Gosto, né? Mas eles ficar limpinho é bom. Porque para eles não fazem sentido. Não faz sentido, não entrar na cabeça. Então, tudo é cultura. Por isso que é importante você, antes de viajar, você conhecer a cultura, né? Sim. E aí, falando nisso, né? Eu sempre estou trazendo na visão de negócio, a gente vem conversando, que a gente está numa era, que eu acho uma era muito bacana, que é você entregar muito conteúdo de valor. Isso é um do nosso norte lá na empresa. Agora o Léo está muito ativo nas redes internet, aí eu pego o Léo dando bronca em perguntas que fazem lá no chat, sabe? E eu falo, pô, é assim mesmo, tem que falar a verdade para as pessoas, preparar ela, por quê? Porque se um dia ela for nosso cliente, ela vai dar trabalho pra gente. Por que a gente não falou antes dela ser nosso cliente? Então o Léo fala, eu te desafio se a sua documentação não está errada. Se você ir com essa cabeça, você vai ser reprovado. Ele nem é nosso cliente, porque a gente não está preocupado em converter um lead de cliente. A gente está preocupado que a pessoa saiba a verdade, porque quando ela vier para nós, realmente a chance de ela ser aprovada é melhor. O Léo sempre está brincando lá com o time, quanto mais clientes dos Estados Unidos, melhor. Por quê, Léo? Vou viajar de graça, né, Chinco? Vou para sua casa. Só dormir de casa em casa. É sério. É igual fazer amizade, né? Esse é bom de ter amigos fora do país, né? Você só dá já tem lugar pra ficar na sua casa. A gente tem uma etapa que, inclusive, a gente pega a prova social, que é o maior valor que a gente tem. São nossos clientes, né? Depois do time em si, das pessoas, né? Porque sistema, processo só é um meio, né? São ferramentas, né? Sim. E no nosso processo, nós pedimos prova social. Então, verdadeiramente, o cliente fala
porque ele gostou do nosso trabalho. Então você cria um relacionamento com o cliente, que é o famoso, antigamente falava pós-venda, né? Agora é relacionamento com o cliente. Porque o cliente que vai para turismo, ele pode um dia querer voltar para estudante. Ele pode voltar para trabalhar mesmo. Sim. Então a gente tem que ter esse relacionamento. E é incrível se um dia a gente conseguir pegar toda a trilha de um... Porque se isso ocorre, a gente pega toda a trilha do nosso cliente, trilha eu digo assim, primeiro como turismo, estudante, ou estudante direto para trabalho, a gente impactou vidas. Sim. Não é dele da família. Isso não tem preço. Tem pessoas mudando realmente o ambiente dele, de toda a família, Depoimentos emocionantes que a gente recebe, né? Tem gente já que tá trabalhando lá há bastante tempo, já tem seu green card, já tá quase se tornando residente permanente. É muito legal acompanhar isso. A galera que tá nos acompanhando pode até agora ainda tá com uma grande dúvida, né? Que é o que de fato aprova, né? Os vistos americanos, porque a gente não conversou ainda sobre isso, né? Mas eu gosto de compartilhar isso. O Léo é nosso especialista, então perguntem. Não, e a gente tá aqui também com o roteirinho que vocês fizeram também, tá aqui aberto. Mas é que na internet a gente tem muita informação errada sobre isso, né? E se você tá programando ir para os Estados Unidos, você só tem que fazer o roteiro comum de qualquer viagem, que é planejar, depois solicitar seus documentos e ir lá pro processo. Se você fizer tudo isso direitinho, vai ter o visto aprovado sem nenhuma dor de cabeça. Então, às vezes, o que precisa... racha ali o negócio no meio entre você aprovado e não ser aprovado é ter feito o sacrifício durante o processo. Quando você foi viajar lá pra Tailândia, você pesquisou sozinho ou você teve uma empresa? Não, eu pesquisei sozinha. Pesquisou sozinha. Não foi da noite pro dia, né? Que você conseguiu, tá não. Pronta. Foram meses de planejamento, foi 6 meses. né? Exatamente. Essa é a jornada comum. Não te interrompendo, a Stephanie faz parte dos 3% diferenciados. Dos diferenciados. Saber, né? Mas deveria ser assim. 97% não faz isso, tá? Eu não faço isso. Aí, ó. Eu faço. Eu não faço isso, não. Eu faço. Preencheu a DS160 pra da todo família mundo. inteira, porque pesquisa bastante, né? Eu sou meio perfeccionista às vezes. Mas é importante. Você vai acabar tendo problemas de qualquer jeito durante a viagem. Sempre Na tem. minha primeira viagem lá pra Orlando, meu filho caiu da cama. Todo mundo lá na empolgação. Vai dar o horário de sair, não sei o que lá. Bota o bebê na cama, vai pegar não sei o que lá. E as camas lá são super altas nos hotéis, né? Caiu da cama. Mas ele ficou bem? Não fez nada, foi só o susto, sabe? Né? Foi só o As susto. camas são altas lá, velho. Mas podia ter acontecido alguma coisa. A gente não se prepara pra essas coisas, né? Por mais que a gente passe meses planejando, tem coisa que não tem como esperar. E acontece. Realmente. São os problemas. Quando, não dos Estados Unidos, mas do Canadá, quando eu fui pra lá nessa viagem mesmo, a gente parou num estacionamento que a gente ia num parque, alguma coisa assim. Quando a gente foi voltar, a gente tinha parado de um lado num trailer. Quando a gente foi voltar, nosso carro tava arranhado, tinha um bilhetinho pedindo desculpa, com o nome e o telefone da pessoa. Falou, olha, desculpa, pelo amor de Deus, aqui tá o nosso nome, pode mandar a conta, isso aí. Aí a gente foi direto na primeira delegacia e logo eles apareceram. Também na delegacia, os caras que tinham arranhado. Pra avisar também, né? E isso foi uma coisa muito... Putz, arranharam o carro alugado, o que a gente faz? Onde a gente vai? Não, tem que ir. Você já achou que ia ter um baita de um problema, né? Nossa, pelo amor de Deus. Então, você vê como que é totalmente diferente, né? Pra você... Pra eles, no Brasil? Pra eles é normal, né? Aqui no Brasil, não... Riscou o carro, foi embora. Não, nem dá satisfação, né? E aí eu volto de novo, né? Aqui compartilhar uma coisa bem interessante. O brasileiro, se ele não muda a cabeça dele na hora de fazer o processo de solicitação de visto, ele é reprovado. Vou dar um exemplo. Inclusive, eu já passei por esse teste e eu fui reprovado internamente. Que eu fui fazer o pitch, né, da minha... Lá com a análise de planejamento com o Caio. E ele falou, por que você quer ir? Eu quero por isso. Ele falou, então você está no visto errado, aqui é estudante. Você falou tudo de turismo. Então, assim, você pode fazer a mesma coisa, só que a ênfase tem que ser para a escola. Sim. E o resto, você fala depois, no restinho. E eu me empolguei. Eu falei dos dois. Só que aí já gerou a dúvida pro cônsul. Então, na análise de planejamento é uma etapa extremamente importante que a gente vê o perfil do cliente. Legal. Os motivadores. Ensina para ele os pilares que vão aumentar a chance dele ser aprovado. Porque não basta... É legal falar isso. Oficialmente, não basta você só ter dinheiro. Não mesmo. Não. Você pode ter maior grana sobrando no banco e você vai ser aprovado.
Essa semana eu li uma matéria, não sei se vocês viram, né, na internet, como é aquela profissão lá que o fisiculturista, ele tem um campeonato lá nos Estados Unidos e ele foi reprovado o visto dele. Ele não vai participar do campeonato. Foi mesmo. Foi um famoso, inclusive. Isso, exatamente. Nossa. E aí estão até deu brincando que falei que o concorrente dele é um americano. Então tiraram ele porque ele era muito forte. E colocaram com o americano lá para ganhar. Então isso é extremamente importante falar, assim, que quando a gente fala de serviço, porque a pessoa tem dinheiro, ela acha, porque ela tem um bom poder aquisitivo aqui no Brasil, ela vai ser aprovada. E pode ser artista qualquer um. Se você não tiver mesmo porque o cônsul não te conhece, né? Uhum. Que a gente já viu de influenciador sendo negado. Ou ele é imparcial, porque a profissão dele pede para ele ser imparcial, né? Você pode chegar com um monte de dinheiro na conta, mas não deu os motivos, ele vai te reprovar. É simples assim. Quer falar mais um pouquinho? Não, é que qualquer pessoa que não conseguir convencer o agente consular que está indo para os Estados Unidos para fazer exatamente o que o visto permite fazer. Então, você está indo solicitar um visto de turismo e você não convenceu o agente consular que você vai turistar, seu visto vai ser negado. O mesmo vale para estudar, para fazer por exemplo, o au pair. Esse é o primeiro passo. Então não adianta ter dinheiro. Se a gente consular passar pela mente que você não está indo para passear. Você está indo, sei lá, para comprar muamba. Tem muita gente que acha que muambeiro é uma atividade permitida pelo visto de turismo americano. Não é uma atividade permitida. Então tem gente que vai lá, bate e volta toda semana. Você deu tarde, tem o visto cancelado, porque não é uma atividade permitida. Então esse é o primeiro ponto. Tem que ter 100% do que você está indo fazer tem que ter a ver com o seu visto. Depois que vem a questão da grana, depois que vem os outros pontos. Legal. Queria perguntar então, já mais relacionado ao visto. Qual é o tipo de roupa que você não pode usar, né? Tanto para mulher quanto para homens? Eu não sei se para criança e adolescente vale. Porque senão você pode ter o visto negado. Eu não costumo, Stephanie, atribuir a roupa da pessoa à aprovação. O que eu digo só tem uma coisa que reprova, não ser coerente. Coerência. Então, eu já tive clientes tatuadores que estavam indo para Califórnia para participar de um evento. Eles foram com aquelas regatas que vai até o joelho, chinela havaiana, com seus alargadores, para entrevista e tiveram o visto aprovado. Então, o importante é você estar ali vestido coerente com o seu perfil. Não tem motivo, por exemplo, para uma pessoa que está saindo do interior de São Paulo para fazer uma entrevista no consulado de São Paulo, vir de terno e gravata para a entrevista. Não é um evento para esse tipo de vestimento. Então, eu, no geral, falo para o meu cliente assim, vai com aquela roupa que você iria para o shopping, curtir um cinema. Então, quando legal. Você não vai mulambão, tipo, não vai de roupa rasgada, mas também não tenta forçar a barra, porque você vai comprar um terno da Renner, aí você compra um terno da Renner, tudo desajustado, fora de tamanho, mal cortado, não mudou muita coisa. Era melhor ter ido de polo. Nem de extravagante, jeans. Nem ousado. Tem que ter. Aí nessa discussão ter bom senso. Ter bom senso, exatamente. Bom senso. Legal. A gente já fez alguns vídeos sobre visto e a gente recebeu muitos comentários de galera falando assim: mas eles só aceitam quem é rico. Eu tentei, minha renda era de 2.000 e eu não consegui. Mas aí eu tenho certeza que são outros tipos de problemas e etc. Mas ter pouca renda influencia em não tirar o visto? Não aceitar, depende do visto. Depende do visto. Existe renda e capacidade financeira. Eu gosto de dividir nesses dois tópicos. Renda é aquilo que a gente ganha todo mês. Então, eu posso, mesmo ganhando R$ 1.200 mensal, ter capacidade financeira de arcar com uma viagem de 15 mil, porque eu acumulei recurso para isso. Então, o que eu gosto de falar é sobre capacidade financeira. Você tem que convencer a gente consultar que você é capaz de arcar com as despesas da sua viagem. E aí, para o visto americano, ela pode ser tanto autopatrocinada, você reuniu os recursos para realizar a viagem, quanto tem alguém pagando para ti. Um dos meus primeiros clientes era um casal em que a esposa era diarista, o marido era pedreiro e tinha 2 filhas. E a menina ia fazer 15 anos e queria ir para Disney. E eles passaram os últimos 10 anos acumulando patrimônio
para isso. Foram lá no gerente do agente consular com um brilho nos olhos, preencheram os formulários adequadamente porque a gente ajudou nesse processo e disseram, é meu sonho ir para Disney. A minha filha tá aqui conosco, ela quer muito e por isso eu estou, nos últimos 10 anos, reunindo dinheiro para isso. Só que a galera vê na internet que você deve ir para entrevista e ficar de boa calada. Não fala nada com o agente consular, nem olha para a cara dele. Quanto mais rápido for, melhor. E aí, às vezes, ela perde a oportunidade de falar coisas como: é meu sonho viajar para os Estados Unidos. Eu não acho natural que você vá conversar com a agente de imigração e queira esconder coisas deles. Por que você não vai mostrar o brilho que você tem? Eu sempre gosto de comparar com a abordagem policial na rua. Se você fica tímido demais, não fala muito, é porque você quer esconder alguma coisa. Agora, se você não quer esconder, a gente conversa natural, como a gente está conversando aqui. Se uma amiga ligasse para você hoje e falasse: e aí, você tá indo lá para os Estados Unidos, não é, amiga? Para onde você vai? Você não ia jamais responder para ela: Orlando. Não mas ia, tem pessoas que fazem mas isso. Mas na internet a galera fala: é exatamente isso que você tem que fazer com a agente consular. Na hora que eu te perguntar, você vai falar: Orlando, encerra. Então não tem problema, inclusive não ter renda nenhuma. Já aprovamos visto para dedéu, para desempregado, para Uber, para caminhoneiro. Tem que se planejar para tirar esse sonho do papel. Tem que parecer coerente para o agente consular que aquele sonho valha esse esforço. Aí a gente volta, por exemplo, para o visto de estudante. Ok, hoje a gente sabe que estudar fora do país não é barato, né? Não dá para ir para o Canadá, não dá para ir para Nova Zelândia, para Irlanda, para os Estados Unidos para fazer um mês de intercâmbio com menos do que talvez 20 mil reais, 25 mil reais. Não tem como. Se você incluir todos os custos, inclusive com a passagem aérea, não é barato. E aí você pega uma pessoa com 25 anos, 26 anos, tentando convencer o agente consular que compensa gastar 30 mil reais para fazer um mês de intercâmbio, mas ela nunca teve coragem de, no Brasil, pagar 500 reais para fazer o inglês numa escola normal. Então fica no muito nítido, ou no aplicativo. Então não é coerente. A pessoa nunca estudou inglês na vida. Não parece um sacrifício financeiro muito grande por causa de um aprendizado de um mês? Então às vezes a pessoa não consegue ali pro agente consular convencer ele que faz parte de verdade do objetivo dela. E às vezes tem um visto negado por isso, por causa da falta de coerência. Vou dar um spoiler aqui da nossa mentoria, né, para quem está nos assistindo. Uma cliente em família, nos Estados Unidos, ela falou: mas você precisa estudar inglês. Eu não tenho tempo de estudar inglês. Você tem filhos? Eles estudam inglês? Sim, eu que ajudo eles. Pois é. Você está estudando e nem está percebendo. Você fala: eu estudo inglês, inclusive com meus filhos, porque eu ajudo eles no idioma. Na escola tem inglês. É isso que você tem que falar para o cônsul. Então ela já sabe falar hi, bye. Ela sabe o básico do básico. É isso que ele quer saber. Agora, chegar lá, você não estudou nada aqui no Brasil e você está me falando que você vai lá, que você vai aprender. É meio estranho. Porque aqui com 300 reais você consegue uma escola mediana aí para estudar. Para estudar, aprender pelo menos ou de graça pelo YouTube. No caso dela, bem específico, foi: você estuda inglês, você não sabe. Ela ficou olhando. Aí o pessoal: você não estuda com seus filhos? Não, você que ajuda ele lá para eles, você não está estudando com ele? E é pura verdade, porque é dia a dia, né? Aí tá aí, ó. Então, são sacadas que a gente passa para o nosso cliente que ele nem imagina. Que legal. Mas é essa verdade que ela pode falar, porque, inclusive, ela vai falar com o maior orgulho: não, eu que cuido dos meus filhos, né? Meu esposo é F1, eu quero estudar, quero melhorar, mas eu cuido dos meus filhos, inclusive eu falo inglês. Porque eu ajudo eles a... Eu não sou fluente, por isso que eu estou buscando essa fluência, que vai me ajudar na minha profissão, não tá aí, dependendo do trabalho que ela vai fazer, home office, enfim. Ou porque ela pode ser uma profissional que você está dando uma pausa na carreira por causa das crianças. Que o visto de estudante, ele é um visto hoje um pouco perigoso para os Estados Unidos, né? Porque quanto mais liberdade você tem com o visto, mais rigoroso precisa ser o processo, né? Porque o cara tem mais tempo de fazer cagada lá dentro do país. Então, hoje, com o visto de turismo, você tem 10 anos de visto, mas você não tem 10 anos de autorização de permanência. Você tem ali estourando 6 meses. Né? A prática é normalmente liberar 6 meses. Agora, o visto de estudante, você tem 4 anos de validade, e esses 4 anos pode ser também de autorização de permanência. Porque basta você estar pagando a mensalidade para você poder continuar em solo americano. Pagando a mensalidade da escola. Da escola, frequentando, tendo a aula, por exemplo. Entendi. Você pode ficar lá
esses 4 anos de idade. Então abre portas para muitas coisas boas, mas também é um risco grande para o país. Então, essa falta de coerência de planejamento, da gente consumidor não enxergar que faz sentido na sua vida naquele momento fazer esse investimento, né? Então, o cara tá lá com 25 anos, não tá formado numa universidade, não tem nenhum bem no nome, não tem um background financeiro interessante, mas vai torrar 25 mil num mesinho de intercâmbio. Então, às vezes, acaba tendo essas incoerências. E hoje a gente constrói de escola na hora. Não tá indo para estudar. Tá indo por outros motivos. Porque uma vez lá dentro a gente sabe que as pessoas acabam trabalhando informalmente, acabam comprando seus carros, alugando suas casas e não voltam. Então, o processo de aprovação do visto tem cada vez sido mais rígido por causa disso. Porque a porta do visto do estudante é uma porta muito longa e muito aberta. E como que consegue comprar carro? Poder aquisitivo, com o visto mas você não tem que entregar alguma coisa? O sistema econômico nos Estados Unidos é muito diversificado, muito pulverizado. Então tem bancos pequenos que têm carteira de crédito e precisa fazer o crédito render. Então eles acabam comprando o carro para qualquer um, vendendo, né? E como lá não é igual no Brasil, que às vezes você demora 2 anos, 3 anos para tomar um carro, você não paga o carro, 2 meses depois o guincho vai na tua porta e leva o carro embora. Então não importa para quem eles vão vender. Se tem documento, se não tem documento, porque eles precisam fazer render o dinheiro. O imigrante paga muito mais juros do que o americano. Enquanto o americano vai topar ali talvez 7%, 8% num financiamento anual, muitas vezes muito menos, o imigrante vai pagar fácil, 2,5% ao mês, 3% ao mês. Então, pro banco, tá lindo. Se der problema, eu busco o carro, semana que vem tá vendido de novo. Ele não tá preocupado com a situação imigratória dessa pessoa. Não é comum que lá faça esse tipo de distinção. Até para casa também, casa também, a mesma coisa. Na maioria das vezes, a não ser que vá ter o financiamento. Aí para casa já é mais difícil, porque a gente já tá falando de um bem de 300 mil dólares, 400 mil dólares. Mas aluguel, essas coisas. Mas acaba, por exemplo, se você é um imigrante nos Estados Unidos, mesmo que não tenha uma situação imigratória adequada, mas você tem crédito. Porque você tá lá, por exemplo, tô ilegal há 10 anos. Mas nos 10 anos que eu tô aqui, eu movimentei minha conta, paguei todos os meus financiamentos direitinho, então você acaba tendo um baita de um score, apesar de não ter green card. E é a mesma coisa, se você for deportado amanhã, daqui 2 meses eles pegam a casa de volta. E é isso, nada aconteceu, né? Agora aqui no Brasil, às vezes para tomar a casa de uma família vai 5, 10 anos e não consegue, né? Então, para eles não tem medo de vender. Para quem vender, tá vendido. E sobre a parte que você estava falando dos pagamentos, né? Tem que pagar mensalmente com o visto de estudante, a faculdade ou a escola. Eles conferem? Quem você está dizendo? Para saber se está tudo certo, se você está estudando mesmo. O governo? Sim, é acompanhado. Tá. Antes de ir e depois também é. Então, por exemplo, para a gente ter o visto aprovado, uma pessoa quer estudar nos Estados Unidos, quer ter esse direito de ficar lá 4 anos morando legalmente e estudando, ela vai ter que comprovar para o governo americano que possui recursos financeiros para isso. Mas a comprovação é ativa ou não? Como assim é ativa? Você tem que ir em algum lugar, mostrar o documento. Sim, o primeiro passo é apresentar para a escola. Tá. Porque o primeiro step é você convencer a escola que você pode estudar lá. Aí a escola tem um funcionário chamado GSO, que ele é pelo governo autenticado para conferir esse documento e assumir a bucha de que ele conferiu. Então tem escola que dá jeitinho, tem escola que não dá, tem escola que bota um requisito mais baixo, tem escola que coloca um requisito mais alto, o mercado vai se regulando lá. Mas esse cara vai pegar o seu documento logo no começo do processo e vai ver, poxa, a Stephanie tem dinheiro aqui para estudar aqui nos Estados Unidos. Eu vou autorizar com esse tanto de dinheiro que ela tem, 3 meses de estudo. Aí ele emite um documento que você vai levar no consulado americano que está afirmando a mesma coisa. Mas como os consulados já têm notado a prática comum de algumas escolas começarem a dar jeitinho, eles também conferem no consulado. Depois você está chegando nos Estados Unidos, pode conferir de novo. Você pode estar andando na rua lá e se o ICE te parar e perguntar, e aí, você está estudando ainda? Cadê seu I-20? Cadê o dinheiro? Não tem assim algo que impeça que eles te peçam qualquer coisa. Da mesma forma que, por exemplo, às vezes a gente está cruzando a fronteira e o agente de imigração pode falar, eu quero ver seu WhatsApp. Pode? Pode. Ele não é obrigado, ele não é bloqueado de não fazer nada. Entendi. Se ele pedir, você pode se negar
Dá. E ele pode se negar a te receber. Tá, então, eles têm essa prerrogativa, às vezes eles pedem. A gente tem vários relatos de pessoas mal intencionadas que estavam indo para os Estados Unidos com os objetivos, que chega na fronteira e pede lá o celular. Aí pega o WhatsApp, já tá lá todo o esquema armado, tudo, sabe? O grupinho, né? E às vezes roda o grupo inteiro, porque a galera tem, tipo... 257 pessoas, eles já baixam assim, o nome da galera. E aí... Falando mal dos americanos, falando dos esquemas. E a gente recebeu um tempo atrás uma consulta e a gente deu a orientação que para a pessoa procurar um advogado, porque o caso dele é meio que irreversível. Nossa. Você lembra qual foi esse caso? Foi um caso que ele bateu lá e pediu o celular, voltou. O visto de estudante e o visto de turismo não permite trabalhar nos Estados Unidos. Nem são vistos imigratórios. Mas o governo americano entende que pessoas que chegam lá podem mudar de ideia. E durante essa mudança de ideia, adequar para a nova realidade. Então, tem pessoas que podem chegar lá e estudar 3 meses. Puta, gostei demais. Quero entender como que eu posso virar um cidadão americano. Isso é legal. E você só não pode fazer isso de caso pensado. Vou com visto de turismo já de caso pensado, para chegar lá já de caso pensado, arrumar um bico, etc. Isso é proibido. Certo? Mas tem muitas pessoas que acabam organizando isso tudo de forma prévia em grupos de Telegram, em grupos de Facebook, e tem a ingenuidade de achar que não vai ser descoberto. Esse caso, o cliente não abriu conosco, que estava indo para essa situação, mesmo que tivesse aberto, seria orientado a não seguir em frente, porque a gente não pode orientar ninguém a mentir, seria um crime. E ele foi aprovado, tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Chegou lá, ele tinha uma pessoa lá já esperando ele, com casa, emprego, tudo organizado e tal no celular. E o cara, tipo assim, desesperado. E aí, você já chegou? Tô aqui pra te pegar. E o trabalho vai começar amanhã. E chegou na imigração, o cara falou, me dá seu celular. Aí pegou o celular. E aí o problema é que às vezes nesse grupo roda mais todo mundo junto. Entendi. Porque o agente de imigração pegou um celular com 257 números falando sobre trabalhar ilegalmente. Ele não vai deixar de pegar o nome e o número de todo mundo. Então tem muita gente que às vezes chega lá no consulado, teve isso negado e nem sabe por quê. Você tava no grupinho lá falando coisa errada. Lascou. Teve uma vez que eu tava acompanhando uma influenciadora, dessas que vai direto pra Orlando, pra Califórnia, compra coisa pra caramba, fica 3, 4 meses, volta. Aí vai de novo, fica nessa vida e vai. Só que antes dela ir, ela postou assim na internet: meninas, tô indo. E ó, dessa vez, meu namorado, meu marido, deixou eu ir pra não voltar. Agora eu vou fazer aquele esquema todo. Não sei o que ela postou. Chegou lá, a menina foi barrada e a gente conseguiu e mostrou pra ela. O fã da imigração, né? Que assistia todo dia. Meu Deus. Mano, pessoas sem noção ou sem, sei lá. Sei lá, nem pensou, né? Não nem pensou nas consequências. Então, o nosso conselho que é: saiam dos grupos de WhatsApp. É verdade. Eu nem sabia que tinha Eu isso. também não. Desses tipos de grupos. Cara, esse mercado de Existe imigração uma máfia tem de muita imigração, coisa. para Portugal, para Europa, para os Estados Unidos. Para vários países. Para vários países. Para vários países. Hoje, por exemplo, um processo de solicitação de visto de estudante, a gente estava conversando, R$25 mil para estudar um mês dá. A gente falou sobre green card. Tem visto de trabalho com $18 mil, $20 mil. Sabe quanto custa um coiote para ir para os Estados Unidos? $40 mil. Nossa, é muito mais caro. Tem gente pagando muito mais caro para ir legal pela fronteira do que pela via legal, porque às vezes ela quer ir amanhã. Porque tem o convencimento, que é mais rápido o benefício, também. Mas não vê o risco, né? Pessoas morrendo, sendo roubadas, mulheres sendo, enfim, violentadas, pessoas morrendo na travessia. Ou seja, dos bichos lá do deserto, ou da temperatura. Tudo isso está aí para a pessoa ver, mas ela ignora tudo isso e assume o risco desnecessário. Nossa, mas... Por causa do imediatismo, né? Isso me lembrou um caso daquele menino que... acho que ele estava fugindo do país, alguma coisa assim, e ele se escondeu nas rodas do avião. Ele fez todo o percurso na roda do avião. Só que chegou no momento... chegou um momento que, tipo... O corpo dele ficou tão gelado lá que, tipo, meio que o corpo dele ele desmaiou. Cai a quantidade de oxigênio no ar também, né? Aí ele desmaiou, meio que ficou, tipo, congelado lá, hibernando. Aí quando ele pousou, acordou e tava lá, mano. Ele não morreu? Não morreu, porque o cérebro dele falou...
vou desligar tudo pra ver se sobra alguma coisa aqui depois. Porque ele ficou no compartimento, ele entrou pela roda pro compartimento de carga, né? Quando puxa a roda, e lá não é pressurizado. Então eu não tinha como respirar, porque naquela altura eu não tenho oxigênio suficiente para respirar. E é frio pra dedéu também. Então aconteceu isso recentemente, quando houve aquela mudança de governo nos países árabes, porque eu sou horrível de geografia. Sim. Apesar de trabalhar, muita gente tentando fugir, né? É complicado. Tem muita gente que viu uma situação que às vezes a gente acaba compreendendo as maluquices que faz, né? Sei lá, a pessoa tá no interior do país, sendo perseguida, ou tem a família numa situação muito complicada, às vezes recebe uma herança. Fala, puta, isso pode mudar a vida da minha família amanhã. E a pessoa acaba fazendo essa loucura, né, de ir ilegal para um país. Da mesma forma que a gente vê gente trabalhando no tráfico de drogas, cometendo... É complexo, né? Às vezes a pessoa se convenceu que aquela é a única saída que ela tem. Exatamente. Mas sabe que vocês estavam falando dos grupos de WhatsApp e tal. Aí eu lembrei de uma coisa que... É uma situação mais cômica, né? No caso. Que depois que você tira o visto, né? Você tem que pegar o avião, né? Ir pra lá e passar pela imigração de lá, né? Não acabou ainda. Não acabou. Não acabou, né? Só nunca acaba, porque toda vez você tem que passar, né? Exato, toda vez. Aí a gente tava passando pela primeira vez, porque eu também... Acho que eu nem comentei, né? Eu fui pra Orlando, fui pra Nova York, e também fui pra Califórnia, né? Em 3 viagens diferentes. E aí, quando a gente tava indo pra Orlando, na primeira vez, assim, né? E tem essas fotos maravilhosas que saem no visto, né? E aí a gente tava lá vendo o visto da minha mãe, né? Tava todos os passaportes lá. Aí eu e meus 2 irmãos. A mãe parece uma traficante colombiana. No meio da imigração, falando um negócio desse. Aí a minha mãe, cala a boca! Eles vão prender a gente! Aí a gente riu muito, mas eu acho que a gente correu um risco, né? Sim, com certeza. Isso aí eu fiz algo parecido. Eu sou o rei do perrengue. A gente tá lá gravando o Meetcast lá na Lula também. Eu conto vários, né? Essa é a minha primeira viagem pra Orlando. Teve muitos perrengues. Eu desci do avião com o bebê precisando trocar as fraldas, né? Aí começa todo mundo e seguindo o caminho pra chegar na imigração e indo embora. Sim. Só que aí entrou minha sogra e minha esposa pra trocar as fraldas do bebê e não saía do banheiro. 15 minutos, não saía. Daqui a pouco veio a polícia atrás da gente. Perguntar por que vocês ainda estavam aí? Porque estavam parados. Normal, na hora do nervosismo, eu ainda falei, meu marido tá esperando lá dentro. Falei, troquei as palavras na hora do inglês. É porque tem pessoas que vão no banheiro pra esconder... Desovar droga, essas coisas. Tem um monte de situações, né? Quem assiste aí o programa Aeroportos. Nossa, teve uma vez, eu não sei em qual viagem foi, mas eu sei que foi para os Estados Unidos. A gente tava no aeroporto do Panamá, se eu não me engano, para fazer a conexão. Aquele aeroporto pra fazer e aí, tava a nossa família lá, eu, meus pais e meus irmãos. Aí, eu não sei por que chamaram lá nas chamadas, né? Gabriel Santos Ferreiro Argos, que é o meu irmão. Compareça com, não sei, tava em inglês lá, vai com a sua mãe, sei lá, alguma coisa assim. Ele era menor de idade. Aí eu escutei, e o meu pai também, e não perceberam, né? Aí teve que ir, né? E a minha mãe fala 0 inglês, né? E ela teve que ir, porque falaram pra ela ir, não o pai. Não o pai. Aí depois quando eles voltaram, né? Demorou um tempo, né? Ficou uma meia hora lá, e o meu pai assim... Desesperado. Vamos ser deportados, não sei o que aconteceu. Pelado de O que ele tinha? O que aconteceu, né? Ninguém sabia. E aí chegou lá, era uma... como é que é? Verificação de rotina contra drogas. Pega aleatório. Foi seleção aleatória, né? Na minha primeira viagem também eu fui selecionado no aeroporto de São Paulo ainda. Na primeira viagem? Na fila da TAM pra fazer o check-in. Antes de fazer o check-in, a Polícia Federal já me abordou, tirou assim um crachá, começa a fazer pergunta, aí pergunta, e aí, essa mala é de você? É igualzinho, na série, sabe? Essa mala é sua? Sim. Ninguém te deu essa mala? Foi você mesmo que preencheu, eu já fico pensando, já olhei bem pra mala. Mas fizeram você tirar a roupa? Não, mas a minha sogra quase tirou. Então, fizeram meu irmão tirar. Só que não na frente de todo mundo. Só que foi lá no aeroporto de Miami, porque minha sogra é a ruaceira do rolê. Ela gosta de se aparecer. Aí veio o cachorro na fila. Ela já ficou com graça. Cachorrinhos não, né? Um puta os cachorros. Não. Mas eles são tão aquele K9, né? Eu não lembro qual que é a raça. É Rottweiler, não é? Não.
sei lá, o K9, sabe? Igualzinho do filme. Veio, aí ela já começou assim, a estranhar, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, e ela não entende nada de inglês também, que é uma coisa ruim de viajar com quem não fala, né? Aí vai no detector de metal, que é um negócio gigante, girando. Eu falei, sogra, tira tudo. Tem que tirar tudo. Mas ela gosta de se aparecer. Ela gosta de passar o barraco, o perrengue. Ela entrou com tudo no negócio. Aí lá vai o policial, manda ela tirar, bravo. Já tem que tirar, não sei o que lá, não sei o que lá. Nossa. Eu falei, daqui a pouco você ia ter que ficar pelada. Ia ter que agachar lá e assobrar assim. Mas uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, né? Que não dá pra passar é com salto alto. Vocês sabiam disso? Acho que não pode, né? Não pode por causa do ferrinho que tem dentro Você tem que tirar o... Tem que tirar tudo. Tem que tirar salto. Vários aeroportos pedem pra tirar o tênis, né? Sim, tirar o tênis. Tirar tênis, Nos Estados Unidos todos pedem. Relógio. Tudo. Mas Hoje em dia é assim que funciona. Tem, vocês... É que a gente era muito pequena, mas vocês pegaram essa mudança brusca aí depois do 11 de setembro nos aeroportos dos Estados Unidos? As primeiras viagens foram depois disso. Foram depois disso, né? Foram disso. Antes eu não cheguei pra falar, tipo, se era diferente. Eu queria muito saber quem foi antes, né? Não sei se vocês conhecem alguém que foi antes. Minha mãe foi antes. Foi? Eu vou chamar ela pra vir pra cá. Da hora. Mas a gente consegue ver no relatório diferente da imigração uma evolução dos critérios. Não, Porque mas a imigração solta todo ano um relatório pra falar como é que tá, quantas pessoas tá ilegalmente lá. Eles sabem quantas pessoas estão ilegais? ilegais? Eles têm números, eles acompanham, eles divulgam inclusive as taxas de aprovação de visto. Esse ano tentaram X pessoas tirar o visto, nós aprovamos X%. Ano a ano é mais reprovado do que aprovado. Isso comparando com o Brasil. E você conhece o número atual? Em 2019, foi o último relatório, porque no da pandemia depois não divulgou mais, estava em 85%, 82% a taxa de aprovação. Quanto mais disparidade existe entre o país de sua residência e os Estados Unidos, mais difícil é o processo de imigração. Então, hoje, provavelmente, a taxa deve estar muito menor do que isso. Muito menor, porque hoje o Brasil está numa situação econômica e social muito pior do que estava antigamente. Então, tem muito mais gente imigrando ilegalmente. Esses números, por exemplo, das pessoas que passam pela fronteira, duplicaram, triplicaram. Então, quanto mais imigrante legal, mais difícil. E o Brasil é, se eu não me engano, o número 2 ou o número 3. Dos mais difíceis? Dos imigrantes legais. Mais imigrantes legais lá nos Estados Unidos. E o México? O México e o Canadá tá ali na lista. O Canadá também? Sim. Caramba, o Canadá não sabe. Achei que o Canadá tava ali na dele. Os Estados Unidos é um país que seduz, né? Os outros países, questão de... que nem o Leonardo falou sobre as oportunidades, né? Se para quem não tem estudo, a pessoa trabalhando muito, vence, né? Consegue ter uma grana, aí tira a palavra qualidade de vida dessa conta. Imagina para quem tem um pouco mais de estudo. Né? Que consegue... trabalhos um pouco melhor, né? Ou que fala inglês, por exemplo, canadense. Porque assim, lá assim, o pessoal fala, se você fala inglês, você já começa a ganhar mais dólares que o colega do lado. É fato. Ele pode ser melhor que você, mas se você fala inglês, você ganha mais que ele. É natural, né? Porque lá é o idioma. Agora, tudo é uma escolha, né? Pode viajar, mas viaja direitinho, com planejamento, com segurança, né? Sobre o 11 de setembro, desculpa te cortar, tem um fato curioso, porque tinha uma das pessoas que dominaram um avião, estava com visto de estudante lá nos Estados Unidos. Olha! Nenhuma daquelas pessoas, tenho quase certeza sobre isso, pode me corrigir depois se for o caso, nenhuma daquelas pessoas estava ilegalmente dentro do país. Nossa. Elas tiveram em algum momento, passaram pelo processo, passaram na imigração e conseguiram tudo normal. Olha só. Então, por isso que eles são... Então, o processo de imigração, de aceitar, né, seja turista ou business, não importa, foi elevada a régua que a gente fala, né? Todos a parte de segurança. Então, é notório isso. Agora, sempre foi seguro. Sempre foi, né? Por quê? Por característica até do transporte, né? De estar no aeroporto, porque se você deixar muito solto, imagina o risco de um doido entrar no avião e fazer besteira. Sim. Né? Tem muito dinheiro envolvido aí, né? Uma viagem de avião tem muito dinheiro envolvido. Sim. Então, só por si, isso já tem que ser seguro. Ainda mais quando é de outra nacionalidade entrando no seu país, os protocolos têm que ser extremamente seguros.
Tanto é, quem não trata isso com seriedade, que é o caso do Brasil, ou recentemente Portugal, como é parceiro do Brasil, facilitou a entrada dos brasileiros. Aí foi uma leva para lá. Agora, aconteceu. Eu Só que esqueceram de avisar que o custo de vida devido à guerra aumentou muito, mas muito. Aí o brasileiro continua ganhando a mesma coisa lá, se ele não tem um fundo de reserva. Pagando 2 vezes mais. Pagando mais. Aí ele não consegue, ele não dá conta. Não é que ele não tem emprego, ele tem emprego ganhando muito pouco, que é o salário mínimo, ou a média, que é 800 euros por mês. Um aluguel 600, sobra 200. Como pagar luz, água, comida e os demais. Aí o que está acontecendo? Infelizmente, está sendo pedido para o consulado para voltar para o Brasil. Porque o governo, com a política dele de ainda que não tem grana nem para passagem. Porque a política do governo não pensou nesse detalhe básico que é: a pessoa está preparada, ela tem um planejamento, ou ela foi enganada pela máfia da imigração. Olha só. Mas não é só brasileiro em situação econômica ruim que está indo embora, não. Tem muita gente extremamente qualificada indo embora. Ah, não, esse é o outro lado da moeda. É o outro lado. A Luana Piovani foi agora também. Sim. É porque tem oportunidades, né? Se você é qualificado e tem oportunidades, por que não? Aí existe esses dois opções, né? Alguns profissionais, em especial o pessoal de TI, que pode trabalhar 100% home office, ele fala, peraí, se eu for lá para lá, eu vou ganhar 7 mil euros. Né? Estou dizendo assim, lá na Inglaterra. Viver com 7 mil euros lá não é nada absurdo. Eu gasto 5, 6 mil por mês para viver mesmo bem. Aí eu vou ficar aqui no Brasil. Vou ganhar 5 vezes 6, 30. 7 vezes 6, 42 mil. Morando, por exemplo, no interior ou mesmo na capital. Dá pra morar salário de executivo, de diretor. Então, por que ele iria para lá? A única diferença é que vai ter que andar de carro blindado, né, Chincão? Esse é o outro lado que o Leonardo sempre conversa. Eu nem sei. Quanto mais poder aquisitivo você tem aqui no nosso país, mas você tem que infelizmente você tem problema com isso. Em outro país é natural você ter... Se você andar com Rolex na rua, não tem problema. Você não anda com Rolex na rua. Você não vai ser perseguido nos Estados Unidos porque você está chegando em casa de BMW. Aqui já é mais complicado. Então, você decidir viajar, você... além da experiência, você tem que contar com esse planejamento prévio, independente do seu visto. Isso vale para qualquer lugar do mundo, porque senão, evidentemente, você vai ter problemas. E a sua viagem, independente do propósito, vai ser uma tragédia. A sua experiência vai ser ruim. Então, é isso que a gente orienta muito o nosso cliente, né? Pelo perfil dele, o que você quer fazer realmente? Como que eu posso te ajudar para que você não só tenha o visto aprovado, mas você consiga ter sua viagem que seja prazerosa e você cumpra o seu objetivo. Por exemplo, na esteira da Visto Pronto, que é visto de turismo, e na esteira de visto estudante, no final, a gente dá um presente para o nosso cliente, que é o kit Boa Viagem. Boa Viagem. Que legal. A gente dá orientações básica. E que é diferente da internet. Então a gente faz a verdade para a pessoa. Não sair fazendo compras desnecessárias, e fazer as coisas certas em relação a fornecedores, onde comprar, um seguro viagem. A gente dá toda a orientação e cabe a ele seguir ou não. Mas a gente dá esse presente para o nosso cliente. Que legal. Porque, de novo, é muito ruim você saber comemorar que a pessoa foi aprovada para o seu visto, chegar nos Estados Unidos e se dar mal porque fez coisa errada, até de comportamento, tá? Simplesmente um comportamento. De não andar não atravessar na faixa, dirigir de forma errada, porque tudo lá você toma multa ou você pode tomar um gancho. Exatamente. Nossa, mano. E as pessoas que trabalham, assim, por exemplo, nômade digital. Ela tá trabalhando independente do lugar que ela tá. Tem problema ela ir para os Estados Unidos? Ou o máximo que ela tem que fazer é respeitar o tempo limite que ela tem lá com o visto dela? Hoje os Estados Unidos não possuem nenhum visto específico para nômade digital. E a lei de imigração e lei de trabalho americana é bem antiga, como a nossa, sabe? Não foi revisada. Então tem um trecho da lei que fala sobre trabalho e ele literalmente fala que não é proibido trabalhar em trabalhos americanos. Mas tem algumas pessoas, alguns advogados de imigração, agentes de imigração que interpretam que é qualquer trabalho.
A realidade é que tem muito nômade digital trabalhando lá, mas não tem um visto que vai permitir ele ficar mais do que um tempo. Porque ele acaba fazendo o quê? Eu estudo e tenho meu trabalho remoto. Eu estou passeando e tenho meu trabalho remoto. Então, acaba tendo que respeitar o outro visto que está como guarda-chuva da situação dele, porque, de fato, não tem um visto para nômades digitais. Mas tem essa interpretação da lei, né? Tem advogado de imigração que diz que pode, tem advogado de imigração que diz que não pode. Aí tem aquele problema, o cara entra num processo de visto de trabalho, só que ele não pode ficar passando mais do que 6 meses fora. Então, os Estados Unidos não é, por exemplo, uma boa opção para nômade digital, infelizmente. Entendi. Por causa disso. E vocês que têm o conhecimento mais ampliado aí, existe algum lugar que tem visto para nômade digital? Tem vários países já. Tem Hoje vários. A Europa como um todo, quase todos os países. Portugal acabou de ler recentemente. Disponibilizar um visto nesse sentido. A Inglaterra tem também várias opções. Que legal, tem muitos países. Eu não sabia disso. Tem alguns vistos nos Estados Unidos para atrair profissionais do digital para lá, como especialistas em tecnologia. Inclusive cidades que dão tipo uma moradia de graça para esse tipo de profissional. Mas não tem nenhum visto para os Estados Unidos para nômade digital, não. Mas tem vários lugares que tem. Vários lugares. Interessante. Caraca. Vamos lá. Vamos, mano. Eu achei muito da hora isso. Tem um movimento muito forte nesse sentido. As pessoas acabam procurando liberdade econômica, por exemplo. Qualidade de vida. Liberdade, por exemplo, Segurança. de outras questões. Tem gente que quer, por exemplo, poder fumar seu negócio lá em paz. Tem país que permite, tem país que não permite. Então, existem, inclusive, consultorias especializadas em encontrar o país que se adequa ao seu estilo de vida para te ajudar a ir embora do país. Que legal. O Thomas, ele é nômade digital, né? Então ele já conheceu mais de 10 países e cada país é uma coisa assim... o Brasil é lindo, né? Sim, Eu não conheço o Brasil. Não sei no Brasil, porque o Brasil é gigante. Ele é. É caro conhecer aqui, mas ele é lindo. A gente conhece pela televisão. Mas fora do Brasil também é lindo. E são países pequenos. Então, se você fica 3 meses, tem países que são 6 meses, tem países que são 3 meses, você conhece muita coisa. Então, é uma experiência ímpar. Então, o nômade digital, ele tem que ter a disciplina de trabalhar remotamente para o seu cliente, não importa onde está o cliente, e ter tempo, e administrar esse tempo para curtir o país. Então, é muito legal. A gente receber tanto material, a gente recebe material do Thomas, né? Então, assim, da Itália, da Espanha, Montenegro, nossa, o país é desse tamanho, coisa mais linda. Que legal. Então, assim, só que a pessoa tem que ter um perfil para isso. Tem. Longe da família, casada, solteira, como que é, né? Tem que ter esse... um detalhe. E a disciplina que você falou. A disciplina e a cultura, né? Cada país é uma cultura tipo diferente. De comida. O clima é muito igual na Europa. Ou seja, calor e frio. Então, a pessoa meio que se acostuma, né? Mas ela tem que ter esse espírito aventureiro. Porque, assim, de verdade, quem gosta de ficar viajando de avião pra toda hora, pra ser Nossa, então, tá vendo? Então, não é nada gostoso ficar algo mais, às vezes, muito mais glamourizado pela gente, andar de avião não é tão legal assim. É gostoso na hora que decola, depois já era, acabou a diversão. Aí você tem que ficar 8 horas dentro do avião, eu quero ver se é legal. Nós somos 100% digital, né? A gente não tem um escritório físico, porque até hoje não teve a necessidade clara de ter, né? E a gente cria toda uma atmosfera para que o home office não seja tão digital assim, porque a gente faz eventos e tal. E aí, a Patrícia e a Mari, elas moram na Europa e vão para cada país. Então, a disciplina é extremamente importante. E a persistência, porque assim, imagina assim, ela está no país, ela está trabalhando com a gente todo dia. E ela tem que ir para outro país, obviamente por causa do planejamento que ela faz de visto. E o deslocamento tudo que é transporte é perda de tempo, né? Porque é verdade. Se você está saindo de A para o ponto B, é perda de tempo porque você não faz nada naquele tempo. Então, assim, elas fazem essa mudança e depois, tem que ralar para pegar essa lacuna que teve de serviço não feito, porque nós trabalhamos muito no digital. A nossa presença no digital é muito forte. A gente vem crescendo. E elas fazem parte do time do marketing, né? Juntamente com o Léo. Então, é muito serviço. Quando ela muda, tem que ficar parado, porque não dá para ficar no transporte trabalhando. Chegou na tua casa, tirou atraso. No mundo inteiro também, inclusive o problema de internet. Isso ninguém fala
do Nômade, né? O Nômade sofre. Internet que... Thomas estava num lugar, o ano passado, na Espanha, litoral. Ele falou, Marcelão, é você aqui, a sua cara. Uma pessoa mais velha, aqui, tranquilo. Ele ficou um dia sem internet. Quase ficou louco da vida. Né? Que ele ligou pro responsável. A gente vai resolver. E ó, bem devagarzinho. E ele precisando fazer reunião. Ele estava na área comercial, precisando trabalhar mesmo. E, cara, vocês não vão acreditar, eu vou bater nesse cara. Meu Deus. Mas lá é normal. Lugar maravilhoso. Só que ele precisava trabalhar e a internet foi um impedimento. Um dia só. Mas é um dia de produtividade, né? Então, um dia atrás não tem tanto glamour, tem um lado bom, né? A gente fez um podcast com as meninas, muito legal no nosso canal lá da Nubru, que ela fala um pouquinho do lado bom e do lado não tão bom. Mas na balança é muito bom. Pra quem tem o perfil. Pra quem tem o perfil. Pra quem tem o perfil. Você acha que você tem eu não tenho perfil pra ser nômade digital, não. Eu preciso de um lugar pra voltar, pra ficar, tipo, essa minha casa, saudade nas férias, tem que ser desapegado. Dá pra ter 6 férias no ano, mas passar o ano inteiro viajando... Eu acho que eu faria, só que aí teria que gravar um ano inteiro de Pode Viajar. Então, tá vendo? O Thomas, ele fala sempre, a minha casa é minha mala, ele mostra a valia dele. Nossa, isso é outra coisa impossível. Não, essa é a parte complicada pra mim. Pô, a mala, mano. É uma mala, é uma roupa pra uma semana. Uma só? Ai, uma mala só, gente. É muito pouco. Então. Vai variar a cor só da maquiagem, porque da roupa não vai Gente, só de maquiagem então ele nem é daqueles que vai, tipo... gostei muito disso aqui. Compra coisa, compra lembrancinha de lugares. Não dá, vai carregar onde? Vai carregar onde? Porque na maioria das vezes os nômades andam com mala de mão, né, também. Porque na Europa o mais caro é despachar, né, a bagagem. Sim. Então a galera anda mais com mala de mão, então não rola. Porque se comprar, por exemplo, eu comprar uma bebidinha, não pode embarcar por causa do tamanho. Aí você compra um shampoo, daqui 2 meses você tá mudando, não acabou o shampoo, você não pode embarcar. Aí você tem que jogar fora. Tem várias você adaptações. Você não toma mais banho. Tô brincando. Tipo, você não vai poder andar com um vidrão de perfume de 200 ml, porque não pode botar pra dentro do avião. Então, tem vários sacrifícios. Olhando assim, quando eu falo de nômade, pra mim também não entra na minha cabeça de eu ter esse perfil, porque primeiro você tem que desapegar. Segundo, você tem que ser minimalista. Essa é a parte que me pega. Essa parte acho que pega, né? Minimalista é a parte que pega. Você pode ver, os nômades, eles não têm nada. Não tem posse, né? Ele tem a mala e muita experiência, né? Não, muita experiência e muita... Nossa, é maravilhoso. Eu lembro, eu adoro o filme do Senhor dos Anéis, né? E o Thomas estava lá, onde foi gravado. Que legal! E ele gravando, falando, tô aqui, é emocionante, eu queria estar lá. Então, assim, é uma experiência única, né? É que nem você ir pra França, você tá lá no Louvre. Quantos filmes eu já assisti com o museu lá, a pirâmide, né? Você fala, nossa, eu já estive aí. Você tá lá na Times Square, vendo o Homem-Aranha lutou com o Duende Verde, você fala, caraca, foi aqui que eles lutaram. Então, é uma experiência ímpar, né, que você tem. Por isso que viajar é tudo, né? Desde que você viaje corretamente, né? Com planejamento, você não vai ser um bichinho que vai picar você e você vai sempre fazer planejamento para a próxima viagem, para a próxima Sim, é igual fazer tatuagem. É igual fazer tatuagem. Eu não sei se vocês fizeram tatuagem. Eu ainda não fiz. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você quer o tempo todo, outra tatuagem, outra viagem. Eu fico cobrando meus pais, minha sogra, minhas tias. De viajar mais? De viajar, porque a nossa geração anterior, né? A dos avós, eles não faziam isso, né? Eu fico pensando, caraca, como é que foi a vida, né? Muitas vezes teve vô nosso que morreu, não foi pra praia. Nossa, tem uma galera antiga não conheceu o mar. Eu falo, caraca, deve ser muito diferente a mentalidade, né? A gente fala de viajar também, assim, você falou dos imprevistos, né? As pessoas têm medo de falar, vou viajar, não sei falar o idioma. Então, você tem que ter mais cuidado com as pessoas do que com o idioma. Vou dar um exemplo prático. O Léo falou aqui. Se você vai alugar um carro, você fala quase nada de inglês. Se você comprar todo o serviço, vai vir um espanhol, vai vir um português, vai vir qualquer um para te atender. O que for, se for um americano, ele vai se esforçar, vai pegar o gol, porque ele está te vendendo. Agora, se você chega lá, não, eu não quero o básico, só isso. Ele já fecha a cara. Ele não tem nem atenção, porque ele não vai tirar seu dinheiro. É verdade. Isso é prática normal. Então, assim, não tem nada a ver com o idioma. Tem a ver com como que você vai comprar serviço. Um serviço do estrangeiro. Isso vale em qualquer lugar do mundo. Se você tiver com o dólar ou com o euro na mão e vai comer num restaurante bom,
cara vai te entender muito bem. Agora, se Não você importa o idioma que você fala. Não importa, exatamente. E outra, né? Tem pessoas que não sabem, mas vários lugares do mundo você pode contratar uma pessoa para ficar com você. Só você ter dinheiro. E ela fala por você. Né? É verdade. É o tradutor. Isso, exatamente. Em eventos, inclusive, tem isso. Isso é muito comum, né? É que as pessoas não... Acham que é inacessível isso, né? Mesmo que fosse russo ou japonês, eu acho que não faz sentido para mim, porque eu adoraria ir lá e me esforçar para tentar. Né? Que é muito gostoso você fazer mímica, mostrar, escrever. Eu acho que essa é a essência, né? Quebrar isso... É uma das partes gostosas da viagem, se desafiar, né? Sim. A minha tia, a gente tava no Chile, e aí... Acho que eu tinha menstruado, alguma coisa assim. E ela foi fazer mímica pra comprar um absorvente. Nossa! É difícil essa daí. Assim, é difícil. Assim, ó. Assim. Se ela pegou a mulher, até vai que entende. O homem, essa maluca tá falando. Que os homens nem sabem o que a mulher faz. Tem a cultura, né? Que é muito dar um papel. Nossa, falando nisso, isso me lembrou uma história que eu tava em Taiwan e a minha mãe tava lá, ela foi me visitar com meu pai e o meu irmão. E a gente tava numa loja assim de tudo, sabe? Aquelas lojas de tudo, que vende tudo. Aí a gente tava vendo, né? Tinha um monte de coisa diferente e tal. Aí chegou na parte dos absorventes. E tinha muito absorvente. E, vários cara, tipos. eu nunca vi tantos tipos de absorvente. Porque aqui é tipo, com todas as cores e cheiros. É um tamanho padrão, um tamanho maior e um menor. Aí beleza. Lá não. Lá era tipo um assim, um assim. E tipo, Meu Deus. grossura. Tipo, parecia umas fraldas, literalmente. E era muito grande. A gente ficou muito assustado. Nossa, é igual o corredor mano. de sorvete nos Estados Unidos, né? Agora no Brasil já tem, né? Mas antes você ia no mercado, no sorvete tinha um que bom e não sei o que lá, são as variedades. Você vai no sorvete nos Estados Unidos, tem tipo um corredor inteiro só de sorvete dos dois lados. Sim, com tudo quanto é 300 tipo de marcas. né? Os mercados lá nos Estados Unidos são tentadores. Eu sou terrível para comprar aqui no Brasil, imagina nos Estados Unidos. E aí eu fiquei responsável para pegar o leite. Aí cheguei na hora do leite assim... Foi na minha primeira viagem. Verdade, leite aí, de galão, né? 1, 2, 4, 5 tipos. Peguei um tipo. Era de coco horrível. Jogamos fora. $2 jogado no lixo. Não, esses leites não tem como. Lá em Taiwan tinha leite de cabra também. Mas eu li, né? Aí eu, não vou pegar esse. Mas, nossa, pra quem cara. não sabe, né? Pega qualquer um. Pega o produto errado e jogado fora. Nossa. Ai, mas, gente, é isso aí. É isso aí, é maravilhoso. Viajar Próxima vez muito que bom. se eu precisar de algum outro tipo de visto, vou entrar em contato com vocês. Com certeza. Obviamente. E galera, se vocês... As informações já estão aqui, né, embaixo. Vai ficar tudo na descrição, os links, né? Vai ficar também os arrobas, que Os aí vocês vão arrobas de passar pra gente. Os vocês. arrobas Vamos que vocês querem passar. deixar. Do Grande Léo e do Shinkoa. E pode ser também canal no YouTube, né? Não sei como é que tá. Show de bola. essa A gente tinha parte. conversado no começo que ia prometer pro pessoal que ficou até agora. Então, quem não ficou, perdeu. Um cupom de desconto, né? Então, aqui na descrição também tem um cupom de desconto para contratar os nossos serviços, que é só pegar, entrar em contato com o nosso time e falar o cupom. O que a gente vai falar? Pode viajar. Qual que é o nome do cupom? Pode viajar. Pode viajar. Pode viajar. Pode viajar, pronto. Aí, Te vamos fazer o ajudamos. seguinte. Quem comentar, né? Não sei se a gente deixa liberado na descrição. Deixa só pra quem comentar, né? Show. Porque senão qualquer um pode clicar lá. Perfeito. Quem comentar, eu quero no Blue, pronto. Perfeito. Que é mais Isso fácil, aí. né? Falar isso. Todo mundo, pra gente fechar, pode ir pros Estados Unidos. Basta se planejar, fazer as coisas certinho, que com certeza vai conquistar o visto. E, inclusive, todo mundo pode chegar a trabalhar e viver uma vida nos Estados Unidos. É só conhecer os caminhos e a gente tá pronto pra ajudar vocês, com certeza, nesse sistema. E Legal. principalmente o sonho é seu. Corra atrás dele. Sim. E não deixa ninguém dizer que você não é capaz de realizar seus sonhos. O Léo deu exemplos práticos de clientes que têm grande poder aquisitivo, como os clientes que não têm poder aquisitivo significante, mas que se planejou há anos. Eu sou prova viva. Na primeira minha viagem internacional, eu demorei 3 anos para guardar dinheiro para depois fazer a viagem. Então, tá tudo certo. Você tendo um extrato lá bonitinho, sendo para turismo ou para estudante, você vai comprovar lá, não tem problema na parte financeira. Aí tem os outros pilares, conta com a gente que a gente vai te ajudar. Show de bola. É isso aí. Deixa eu só Pode. fazer a parte do comentário, porque como não dá pra mandar o comentário exclusivo pra pessoa, o link, faz assim, entra no nosso Instagram, @podeviajarofc, e lá você vai mandar a DM
falando que eu quero a Blue. E aí a gente vai te responder com o link com desconto. Com cupom Perfeito. Excelente ideia. E é isso. Show? Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Claro. Marcelo, Léo, muito obrigada por vocês terem topado vir aqui. Muito obrigada por vocês terem compartilhado a experiência de vocês e respondido as nossas perguntas também, Show. né? Foi Acalmado também, né? Porque a gente acha que visto é um negócio sempre bicho de 7 cabeças e vocês mostraram que não é. Com certeza não. Acho que a palavra-chave é coerência. Coerência e planejamento, exatamente. Coerência, exatamente. E falar a verdade. Exatamente. Isso aí. E não deixar a internet te iludir com falsas promessas, porque você está indo pelo caminho errado. Da nossa parte, poxa, eu super agradeço a oportunidade. Foi uma delícia falar sobre o nosso trabalho, sobre viagem. A gente é apaixonado por viagem. Todo o pessoal lá que está no time sonha um dia fazer sua própria viagem ou mesmo estudar fora. Então é muito gostoso. O clima que a gente tem atendendo o cliente no dia a dia é muito bom. Isso começa pelo nosso consultor de vendas, que eu não posso deixar de falar, né? Qual que é a diferença de um consultor de vendas e de um vendedor? O vendedor vende para qualquer cliente. A gente tem um filtro pelo marketing, que é um formulário, para ver se a pessoa tem um perfil. Aí o consultor de vendas, ele conversa com a pessoa e fala, é isso mesmo? Por quê? Jamais a gente vai vender um trabalho se a pessoa não tem perfil, não é ético isso. Então tá lá o Eduardo, a Larissa, um abraço para vocês também. Show de bola. Legal. A gente se vê com certeza nos Estados Unidos. É isso aí. É isso aí. Um abraço. Tá. Galera, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui até o final. Já podem desatar os seus cintos. E é isso. Até o próximo episódio do Pode Viajar.